Olho Clínico, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast desportivo. Estamos aqui, como sempre, com Braulio Lorena, Boas. Tuca Chaves e Anderson Quiento. Oye, Tivemos um fim de semana muito, mas muito bom a nível desportivo, com Fórmula 1, MotoGP, desporto internacional, né? Porque temos a nossa Angola, vamos falar mais tarde, e também as ligas nacionais no que diz respeito à Europa, ligas internacionais. Vamos arrancar aqui com a Fórmula 1. Tivemos um fim de semana muito complicado na Holanda para algumas equipas e bons para as outras, né? Vimos que a Red Bull continua consistente, não é isso, Braulio? E Exatamente. a Ferrari continua com os mesmos zeros que a gente tem visto, tem observado nos últimos dias, e também a Mercedes esteve mal, não esteve super bem, né? Porque por mim o que aconteceu, aquilo foi um bocadinho absurdo. Mas teve andamento. Mas pronto. Tuca Chaves, então, o que é que aconteceu nesse fim de semana que nós vimos aí de Fórmula 1? O que é que tu achas que se passou? foi uma corrida que no princípio parecia que o Max iria correr sozinho, mas depois a Mercedes, que tu acabaste de dizer que teve mal em termos de estratégia, por acaso na primeira metade da corrida esteve bem, porque prolongou os seus pilotos dentro da pista, enquanto que os outros pararam para mudar os pneus, e eles continuaram e ganharam uma boa margem. Enquanto os que tinham parado começaram a correr atrás deles, eles ainda tinham pneus, aguentaram. A Mercedes, por acaso, é muito boa Na gerência dos na pneus. gerência dos pneus. E nisso tudo, muitas das vezes eles jogam nisso. Mas obviamente que esse tipo de estratégia, muitas das vezes, quando vem um safety car, estraga tudo. Então o que aconteceu? Eles estavam aí bem, e depois, quando veio o safety car, eles erraram. Erraram só do lado do Lewis Hamilton, porque do lado do Russell ainda acertaram. O Russell, tanto mais é que o Russell entrou e acabou em segundo. Um bom resultado para a Mercedes. Eu já estive a ler em vários sítios as pessoas a falarem que a Mercedes errou feio. Até parece que, em segundo lugar, para o que a Mercedes é essa época, é tão mal assim. Não é tão mal. As pessoas estão, se calhar, se a pegar por causa do Lewis Hamilton. Mas o próprio Lewis Hamilton, se entrasse, também não ficaria em primeiro, estás a entender? O Lewis Hamilton só acaba por ficar em primeiro porque o Max entra e ele não entra. Exato. Então ele fica em primeiro e o Max depois acaba por ficar em segundo. O Lewis fica em primeiro, mas com os pneus médios, e o Max meteu os pneus macios, que são mais rápidos, e passou logo no arranque do safety car. O Lewis Hamilton, que a Mercedes errou com ele, nesse caso, o próprio Russell, o colega dele, também lhe passou, o Leclerc também passou, e a corrida ficou daí. O Max foi para a vida dele, os outros foram seguindo. Mais uma vez tivemos um problema com a Ferrari, que não sei o que se passa. Braulio vai explicar. O Braulio vai explicar o que Braulio, você o como que da é que se Mercedes passou até podia te dar palavra. com a Ferrari. Ferrari. Mas antes Você do como é da antes do Ferrari, Braulio desculpa, falar aí abstenho. da Ferrari, eu acho que o descontentamento que teve os adeptos, né, da Mercedes, Sim. foi porque o Lewis Hamilton, né, depois da entrada do safety car, né, penso que ele poderia rivalizar melhor com Verstappen se metesse uns pneus talvez macios, né? Então eu penso que É o poderia. seguinte, pelo que eu tenho visto nessa época, os dois com macios, o Hamilton não teria chance. É mais lento. O próprio carro não iria conseguir o Red Bull. Agora, de certeza que podia acabar no pódio. O Hamilton não conseguiu acabar no pódio. Isso é que é mau dessa parte. Exato. Está tudo bem que a Mercedes disse, o Toto Wolff disse que o que eles fizeram foi lutar para a liderança, deixaram mais ou menos o Red Bull no meio de dois Mercedes. Só que o Red Bull não deu chances. Mal o safety car sai, ele passa logo o Lewis Hamilton e vai. O que acontece? Por exemplo, se o Max entrou, meteu os macios, o Lewis Hamilton entrasse, metesse os macios, o Russell também entrou, meteu os macios, o Leclerc macios, o Sainz macios, só o Pérez é que estava com os médios.
Na mesma ficaria o Max à frente. E os Mercedes, mesmo com os macios, na minha opinião, salvo melhor conhecimento, mas no meu conhecimento e do que eu tenho visto nessa época, os Mercedes com macios também não iam conseguir passar o Max com o Red Bull, porque o Max, a corrida toda, aliás, o fim de semana todo, desde os treinos, desde a classificação, qualificação, melhor dizendo, foi o melhor foi o mais piloto. rápido. Então, não é por causa de um safety car que eles aproximaram e eles podiam lutar, não. O Max ia ganhar na mesma. Agora, o Lewis Hamilton aí sim teria como lutar para um pódio. Exato. Tanto mais é que o Russell com os macios conseguiu ir e o Leclerc não conseguiu lhe encostar. Epá, e depois tivemos um Sainz que conseguiu aguentar o Sérgio Pérez atrás, porque o Sérgio Pérez estava com macios, só para tu veres a diferença entre macios e médios. Sérgio Pérez estava com médios, então não conseguiu passar o Sainz que estava com os macios. Mas depois, no fim da corrida, por causa daquele problema que houve nas boxes do Sainz, o Sainz foi penalizado acho que por 5 segundos e então acabou em 8º na corrida. O Pérez acabou por ficar com a posição que era do Sainz, que tentou ir passar o Sainz e lhe jogaram para fora e podia só perder a própria corrida e a não pontuar. Deixa ele se explicar. Não, ele está fazendo. Não, ele próprio. O Braulio que está fugindo da Ele notícia. próprio, quando eu lhe disse para falar, ele próprio disse abstenho. Mas ele tá fazendo- ele tá fugindo da notícia. Eu estou apenas a fazer um resumo Daquilo corrida. que- daquilo que eu vi. Depois, obviamente, o Braulio vai me dizer, olha lá, eu aí concordo, aí discordo, ele que sabe. Não, eu estou a concordar com o que estás a dizer. Mas pronto, foi uma corrida complicada para a Ferrari, né? Mas a gente entende que a Ferrari Mas que, não, que não foi complica. corrida complicada Não, para a Ferrari. complicada para a Ferrari porque a Foi Ferrari uma corrida que a complica. Ferrari voltou a se Eu complicar. acho- Só o que você falou Yeah. aqui antes de Eu acho começar que a a gravar. Ferrari, eu acho que a Ferrari, eu sou o próprio inimigo nesse momento, porque eles poderiam estar numa posição muito melhor, mas eles concorrem com eles mesmo. Primeiro têm que resolver o problema interno, depois é que têm que competir com as demais. outras, exatamente. Eles próprios Então, voltam nesse lugar. Zeni, aquele erro que houve nas boxes e que nós estávamos aqui a falar antes da gravação, aquele erro que o Sainz entra para as boxes e para trocarem os pneus. Assim os mecânicos sabem que cada carro leva 4 pneus, lá só tinha 3 pneus. Assim o outro teve que ir a correr para ir buscar o 4º pneu para trocar. O Pérez teve que arrancar e romper a pistola de troca do mapa. Isso nem nas corridas aqui nacionais do Lubango e o Ambo vemos. Foi uma situação meio amadora, né? Foi uma Braulio, meio amadora. Braulio, nós Tá sem nós entendemos e percebemos que tu és um bom adepto da Ferrari já há muitos anos, né? O que é que tu tens, nos programas anteriores já tens reclamado, a gente sabe, mas o que aconteceu lá, o que é que tu tens a dizer sobre aquilo? Foi o que o Tuca Chaves já disse, aquele erro não se admite numa categoria que é o topo do desporto motorizado, que é a Fórmula 1. Tu não podes cometer erros desse tipo. Tu não vês isso em competições mais baixas. Como é que tu vais esquecer um pneu? Não há penalização para as equipas. Isso deve haver uma penalização para a equipa. A direção né, devia penalizar a Ferrari. Aquilo meteu em Não, causa até óbvio. a segurança dos mecânicos da Exatamente, Ferrari. exatamente. Do jeito que o Pérez sai, Yeah. podia machucar um dos mecânicos. Yeah. Porque ele ainda bate naquela pistola. Rompe, Yeah, ele aquela- passou por podia, cima podia bater em qualquer um. Aquilo é um erro que não se admite a esse nível, mano. E a Ferrari erra constantemente. Olha, nós sempre que começa um grande prémio, nós já podemos contar com um erro da Ferrari. Até o próprio comentarista esteve a dizer ontem, né? Olha, isso até. Olha, hoje a Mercedes errou para ter aí a companhia da Ferrari, para a Ferrari ter uma companhia nos erros. Estás a ver? Eles já viram um motivo de chacota. Toda a gente sabe que a Ferrari vai errar no grande prémio. Só não sabemos de que forma é que vai errar, estás a ver? E ontem foi mais um desses casos. Voltou a errar com o Sainz, levou penalização, esqueceram-se de um pneu. Pá, é uma complicação. Até o próprio Binotto disse que tem que haver. Alguém tem que se responsabilizar. Eu acho que tem que ser ele próprio para se responsabilizar. Eu acho que ele já não tem condições para continuar Como chefe. de equipa da Ferrari. Chega um momento que, como responsável máximo, né, tem que ver soluções, né, porque isso não é algo Mas que ele está a até se fosse acontecer e alguém- pode vir a melhorar, não, é algo que é constante. Se fosse alguém sério, ele mesmo devia pegar nele. Mas Demissão. se calhar não está bem psicologicamente, É né? uma demissão mesmo. Não, epá, tu quando das conta que não consegues estar a nível de um certo trabalho que te foi incumbido, tens que dizer mesmo,
Não consigo. Não consigo, yeah. Yeah, chega. Exato. Porque, Zanin, desculpa te cortar, epá, vejo muita diferença. Oi. Vejo mesmo muita diferença naquilo que o Braulio perspectivava no início da temporada da Fórmula 1 e agora, epá, digo em relação à Ferrari. A Ferrari. Andou muito para trás. Não sou Mas o Braulio. carro é bom. Não Você sou sabe. Braulio, eu também no Sim, princípio sim, também foi- disse. Não, yeah. foquei mais nele por ser Yeah, adepto, yeah, né? yeah. Ele também só fugiu. Ele disse Eu já que- expliquei aqui ele nos disse, vai onde episódios. onde tem Ele concorrência. disse que ganham. Não, Eu chega, sou eu adepto como- da Ferrari há se muito eu- tempo, porque se eu fui para Red Bull. a Ferrari nos habituou Sim. a ganhar, né, a ser uma equipa vencedora só há muito tempo, mas no entanto a gente também gosta de certos pilotos e quando estão bem temos que meter o orgulho de parte, né, e valorizar aquilo que neste momento está a fazer o Max Verstappen, né, que pronto, falando nele, a corrida parecia que seria completamente dominada por ele, né, e depois com o decorrer da coisa ficou um bocadinho complicado. O que aconteceu? Será que a Mercedes naquela altura acertou em não entrar, não mandar o Hamilton para as boxes Olha, e esperar? O que aconteceu nessa situação? Eu até estive a conversar com o próprio Tuca no grupo e mais alguém, já nem lembro. E eu estava com uma opinião diferente da dele. Eu disse, olha, eu acho que E o Fábio? um dos Mercedes vai ganhar essa corrida, porque eles estavam a gerir bem os pneus médios e conseguiram levar até a volta 30, nem para aí. Por aí, ó. E até a volta 30. Eu disse, olha, eles vão parar só uma vez. E quando, o Max, e quando saírem já não vão voltar a parar mais. E o Hamilton e o Verstappen ainda terá que parar porque está com macios. Só que também depois o Duca teve uma análise que eu também comecei a analisar e tipo vi que fazia algum sentido, porque mesmo que ele não voltasse a parar, ele ia ter pneus muito desgastados lá mais para o final da corrida e os outros iam estar com pneus mais rápidos, provavelmente ia ter uma disputa lá no final da corrida, mas o safety car acabou por estragar isso, né? Seria mais Acabou ou menos... por estragar isso, não, acabou por Mudar Mudar tudo. esse Mudou Mudar tudo. o Mas- sentido da corrida, né? Sim, muita gente os adeptos, principalmente os adeptos da Mercedes, notaram que aquela estratégia da Mercedes ia fazer com que quando o Max parasse de novo, porque o Lewis Hamilton, quando para, acho que ele e o Russell, quando param, eles param aí nas 30 voltas, que eram 72, eles param nas 30 voltas por aí e metem os duros. Quer dizer, os médios aguentaram até 30 voltas, os duros iam aguentar até 40, 42, era isso. Está tudo bem, mas o problema é e no eles, os final. duros estavam a andar melhor do que Sim, mas, bem. aquela velocidade que eles estavam a ganhar, aquele tempo que eles estavam a roubar dos outros, até do Max nem estavam a roubar quase nada, porque estava meio equilibrado, estava aí em 18 segundos. O Max de continuava diferença. rápido. Sim, e eles mesmo com os pneus duros estavam. A diferença é que o Max ia ter que parar de novo e ele já não. Mas aí o que é que ia acontecer? Os demais teriam pneus novos e os da Mercedes teriam pneus velhos. Isso é algo que nós não podemos estar aqui a adivinhar nem a prever, cada um tem a sua opinião. Eu sou de opinião que o Max e o próprio Leclerc, que tivessem os pneus rápidos, teriam como passar os Mercedes. Cada um deve também ter a sua opinião, eu tenho a minha, e acho que o Red Bull e o Ferrari do Leclerc ainda acabariam à frente deles. Mas depois mudou, então não vamos estar aqui a falar de cenas que não aconteceram. Nos cis. E que fique lá no universo paralelo, porque nesse aqui foi o que aconteceu e o Max deu total. Depois animais, resumindo, Espera aí, Braulio. A gente está a ver uma Red Bull consistente, né? Que é de longe a melhor equipa do não, mas Fórmula 1. eu não concordo contigo que seja de longe a melhor equipa. Quer dizer, no geral é, mas em termos do próprio monolugar, acho que não. Acho que a Ferrari tem um carro muito equiparado. Tu até disse isso na Não, qualificação. eu não digo de máquinas, digo equipa. Sim, sim, são muito competentes. De longe, Tudo já, exatamente. são muito competentes. De longe a melhor Yeah, equipa. yeah. Mas Não com tem isso, como. com isso, Em relação à com isso Ferrari, que eu quero estão lá dizer com longe. isso, que o Max está a cumprir. Mas estamos a ver um Verstappen que a cada corrida parece que ele fica um bocadinho mais para trás. O que é que Pérez, Verstappen não. Verstappen não, Pérez. um Pérez, que Yeah. a cada corrida ele fica um bocadinho mais para trás. Então tem uma opinião sobre isso? Mas ele a semana passada tinha recuperado o segundo lugar ao Leclerc. Ao Leclerc. Essa semana o Leclerc voltou a ultrapassá-lo. Não ultrapassou, tem a mesma Sim, pontuação. mas ele está à frente. não sei porquê. Sim, deve ter alguma coisa Deve ter aí. aí algum Se calhar critério. algum critério, sim, que se calhar Ou mais mais vitórias. primeiros lugares. Deve ser mais vitórias, Mas né? tem a 201, 201. Os dois estão a 109 pontos do Mas, Andy, Max. mas quando tu vês essa diferença entre os dois pilotos e um erra mais do que o outro, lá está. Aí, por isso é que as equipas
tem sempre o piloto número 1 e o número 2. Eles sabem o porquê. Estás a ver? Exato. O número 2 mesmo é aquele que sempre vai Claudicar vai ramar, bocado. estás a ver? Quer dizer que o outro tem mesmo mais qualidade que ele. É Sim, aquilo que é em toda das, parte, né? E muitas das vezes usam muito o segundo piloto para testar. Eu, por exemplo, ontem dei conta que antes do Max meter o pneu duro, mandaram o Pérez meter primeiro. Para ver como é que vai se Que é para comportar. testar no Para ver carro. como é que o carro está Vai dar para... Obviamente que os tempos do Pérez, eles colocam sempre do Max é um pouquinho mais rápido. Eles já sabem que o Max é mais rápido que o Pérez. Mas se o do Pérez, quando meteu o duro, também já fez a volta mais rápida, disseram, aqui está-se bem. Vamos meter o duro no Max. Ficou sem preocupação. Isso acontece muito. E já a tua pergunta que disseste sobre o Pérez. O Pérez decaiu muito quando teve a última atualização do carro. Não sei o que aconteceu. Por acaso também não te consigo dizer especificamente que tipo de atualização é que houve. Mas sei que ele decaiu. Acho que nas últimas 4 corridas ele tem estado mal. Mas é como tudo. Se um piloto como o Pérez tem estado mal, ainda está em segundo de igual com o primeiro piloto da própria rival, que é a Ferrari, é muito complicado. Depois temos um Russell que o Lewis Hamilton até recuperou bem, mas o Russell com esse segundo lugar está em quarto, está com 188 pontos. É dos pilotos, por acaso, que eu atualmente, essa época, mais respeito pela regularidade dele. É mesmo o típico inglês, ele é regular. Tanto mais que Comete ontem, poucos erros. Sim, tanto mais aqui ontem ele partiu de sexto e acabou em segundo, à frente dos Ferraris, à frente do Pérez e à frente do colega. próprio Lewis Hamilton. Quem foi o piloto do dia? Foi o Verstappen. Foi o Verstappen. Com A 22%. volta mais rápida também foi do é Verstappen. uma O Verstappen esse fim de semana fez o pleno. pleno. Fez pole, fez primeiro lugar, volta mais rápida e piloto do dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre de isso verdade. do piloto do dia. Para fazer aqui uma brincadeira, vamos tirar o Verstappen, né? Vamos tirar o Verstappen porque é inquestionável o que ele fez, né? Então, 2 perguntas. Primeiro, quem seria o piloto do dia sem o Max Verstappen? Essa é a primeira pergunta. E quem seria o piloto do dia se esquecermos os erros que as equipas cometeram? Eu tenho poucos argumentos, vou responder já. Yeah. Para mim foi o Russell que o Tuca acabou de dizer, por ter vindo de sexto até segundo. Eu já queria falar, por acaso, estava à espera dessa deixa aí. Já queria falar do Fernando Alonso. Fez uma grande corrida. Ele por acaso fez uma grande partiu de 13º e acabou em sexto. Sexto não, acabou em sétimo, mas com a penalização do Sainz, ficou em sexto. Para o carro que ele conduz, que é a Alpine, ele só ficou atrás dos Red Bulls, do Ferrari, do Leclerc e dos Mercedes. Ou seja, ele foi o primeiro das outras máquinas que são menos boas. Então, eu colocaria o Fernando Alonso para piloto do dia se não fosse o Max Verstappen. E o Braulio? Para mim é o George Russell. Russell, né? Eu fiz essa pergunta mesmo porque eu concordo com tu, que eu estava a ver o Alonso a fazer uma boa corrida. Ele fez uma boa corrida. É para pela idade que tem, a experiência que tem. Nós pelo vimos carro que tem. ele numa máquina menos potente que as outras, né? E Ele fez boas estava a fazer ultrapassagens. uma boa corrida. Fez, Então, pronto, o Fórmula 1 ficou com o Verstappen, o Russell, Leclerc, Hamilton e o Pérez, né? Esses foram os 5 Sim. os 5 primeiros. E como é que está aí a tabela classificativa, Tuca? Max com 310, Leclerc e Pérez 201, Russell 188, Sainz 175 e Hamilton 158. Ou seja, tirando as 3 equipas mais rápidas, quem vem a seguir é o Lando Norris, que tem 82. Se tirassem as 3 melhores equipas, os 6 melhores carros, o Lando Norris seria o melhor piloto, ou estaria à frente dos demais. O Verstappen é praticamente campeão. É, praticamente, né? Próxima corrida é na Itália, não? Ou estou errado? Deixa-me É na só, Itália. Deixa-me só confirmar. Próximo fim de semana já. Porra, temos que ganhar em casa, meu. É isso que eu quero saber. Próxima corrida sendo na Itália, É na Itália. eu acho que É na Itália. a tifosi equipa merecem. italiana tem que fazer um esforço. O né? rival do Braulio vai fazer Em diferença. Monza. Será em Monza, O chefe de equipe dia vai 9 fazer de setembro. diferente. Os O tifosi Binotto, né? merecem. Os tifosi merecem uma Mas vitória na acho o Braulio Itália. que se ele volta a Dia errar 9 em de casa, setembro, parece que não. perdeu Dia o comendo, 11 não? de setembro. Oi? Não Será que em casa ele vai volta a errar cometer em esse casa, erro? não perde o emprego? A Fórmula 1 não é muito como no futebol que há demissões assim no meio do campeonato. Se Exato. calhar vai perder lá quando acabar o campeonato, sei lá.
Eu não sei porquê, mas Mas também agora não faz sentido, na está quase no Ferrari, fim. Eu acho que ele não vai mesmo embora. Eu acho que não. Se calhar vão mudar alguns membros das equipas e o resto, mas o CEO eu acho que não. Não sei. Sim, vão parecendo mudar. que não, também trocando Talvez, CEO, não é uma talvez, atitude tão talvez, simples como parece. talvez algum pessoal aí da estratégia e outras cenas, mas acho que o amigo, o Binotto, o amigo do Braulio, acho que não vai para a rua. Que é Eu vou mandar causar lá no esse no currículo. Braulio. Então, pá, a gente espera que na Itália a Ferrari cometa menos erros. Que é Mas dá uma gente- alegria que é o nosso colega. É para nós também, porque nós gostamos de ver o Fórmula 1 competitivo. Por E é acaso, lindo ver a Ferrari ganhar na eu Itália. por acaso tenho gostado de ver a Mercedes está de volta, porque a Mercedes começou pessimamente mal. Muito mal. Em termos de carro, mas era bem regular porque os demais estavam a desistir. Lembram no princípio? Mas Mas, também- agora também já tem um carro que faz alguma coisa. Tanto mais é que o Russell passou o Sérgio Pérez em pista. E E aí, depois foi. Então, carro também já tem, mas obviamente que ainda não tem carro para Mas também- passar o Max. É, Max- não, a Max Red não é Bull, seu a Red carro, Bull, é o a próprio Red Bull piloto. ainda é o melhor carro. O motor é Aquela Honda, nova né? regra aí É Honda, do- Red Bull, Honda, né? sim, Honda. Mas também aquela nova regra aí lhes ajudou. Qual? Aquela do purplezinho. Sim, eles mudaram, a FIA mudou aquela regra do porpoising, okay? Aquilo do carro andar Aos saltos. e aos saltos, saltos. yeah. Yeah. Então, mudaram uma cena rápida por causa dos pesos dos carros e não sei mais quanto. E a Mercedes, Eles saíram favorecidos. saíram favorecidos. E, epá, são os tais lobbies, os lobbies, né, que cada uma equipa tem. Tem. Certo, E a certo. Mercedes, nós sabemos que nos últimos anos tem um peso grande na Fórmula 1. E conseguiu com que isso acontecesse. E tá aí, tá competitiva. E todo mundo, pelo menos ainda hoje vi uma foto no Twitter da Sky Sport a dizerem se essa época veremos uma vitória de uma Mercedes ou não. Eu acho que pode acontecer. Pode Pode acontecer. acontecer. Pelas melhorias que a Mercedes tem tido, Em eu primeiro, penso que vai lugar, em acontecer. primeiro lugar, basta um Max Verstappen ter um problema de uma avaria, um acidente, aí já há muita probabilidade dos Mercedes ganharem. O problema do Mercedes é mesmo o Max lá à frente. O Max quando está à frente é complicado. É difícil, porque Yeah. o Max é Atualmente um piloto, é mesmo para complicado. começar, ele é um piloto que completa o carro, né? Exato. Ele completa o carro e quando está com o carro a nível, é um piloto muito difícil de ser ultrapassado. Ele é muito competente. Ele Quase não quase nem erra. comete erros. Quase nem comete erros. Mas pronto, fechamos assim com o Fórmula 1, né? Com aquilo que aconteceu no fim de semana. Eu vos vi meio triste, né? Principalmente o Braulio. O Braulio não, eu estava bem O Braulio fixe. está meio triste e não consegue falar Mas, de Fórmula 1. Então tá tranquilo. Yeah, acho que é tudo. Até porque para esse fim de semana Já já tô tem, calejado. já tem de novo. Sim. Na Vamos Itália, ver esse então, fim de semana o que, é que vai acontecer. Espero que a Ferrari cometa Daí- menos erros, que é para dar mais alegria. Na segunda-feira eu estarei aqui mesmo feliz porque a Ferrari vai ganhar na Itália. Que assim seja. Pá, se não vem quiserem, aqui a podem chorar. fazer aqui algumas apostas, se vocês quiserem. Não. Eu estou dentro. Eu acho que a Red Bull não perde nem na Itália e nem nunca mais. Isso é o que eu Essas penso. vossas bruxarias. Depois é que dá errado. O fã da Red Bull já Calma me aí. dotou como quem desse gajo. Esse circuito aqui tem poucas curvas, tem mais retas do que outra coisa. Não, as curvas nós vamos deixar na responsabilidade do Max Verstappen, não se preocupa. Mas pronto, Fórmula 1 está fechado. Tivemos um outro desporto motorizado, né, que foi o MotoGP, o Grande Prémio San Marino. de San Marino. Epa, vimos um Bagnaia que está imparável, o Pecco Bagnaia. Eu te avisei. Nós falamos sobre ele, começou muito mal a época. eu te avisei. Ele não conseguia se impor nessa época, mas de repente tanto ele como a máquina melhoraram muito, e não só a Ducati fábrica, como também a satélite. E o Bagnaia conseguiu dominar essa corrida, embora teve um adversário muito forte, que foi o Enes Bastianini, que conseguiu decidir apenas no fim, né? por pouco, Mas pelo que a gente viu, temos um piloto que está a ameaçar o título, conforme o Tuca disse a vez passada. Eu disse, Está a ameaçar o título Vai beliscar, do vai Fábio beliscar. Quartararo. Uma E estamos corrida a, ver muito o, animada. estamos a ver um Quartararo, né? E a sua máquina cada vez mais para trás. Isso é o que tem acontecido. Dessa vez ele perdeu de novo consistência, não conseguiu rivalizar com as outras marcas, até satélites. Pela corrida que viste, Tuca, pelo que tem vindo a acontecer, como é que essa situação está? Braulio também pode intervir, né? Eu posso começar, depois o Braulio acaba. Do que eu vi, por exemplo, eu vou começar do Quartararo. Nota-se que o Quartararo faz de tripa e coração, que é para estar aí próximo, porque mota ele não tem. E nota-se isso até pela qualificação. Ele começa sempre de trás, vai tentando recuperar lugares,
Mas depois no fim, não sei se os pneus desgastam, ele aí não consegue Essa Yamaha está a gastar muito, mas ele não muitos consegue pneus. acompanhar os da frente. E depois temos uma Ducati, aliás, várias Ducatis lá à frente, tanto Ducati como a Aprilia, acho que nesse momento são as motas mais rápidas e melhores mesmo. São as Aprilias de fábrica e as Sim. Ducatis tanto de A fábrica como as satélite. satélite. É isso que A está a acontecer. Gresini, tanto mais é que dessa vez vimos uma Gresini a colar a O Ducati de Bastianini fábrica. estava supersônico. Yeah. Que Foi não por é isso pouco. que ele estava a fazer. Foi por pouco, mas é como tudo. Conforme disseste, o Bagnaia, eu estou a gostar da época agora, na segunda parte da época, porque vamos ter competição. No princípio do campeonato parecia que o Quartararo estava a dar uma de Marquês, que estava aí sozinho. E quando acontece isso, nós amantes do desporto não gostamos muito. Eu confesso que aqui no MotoGP atualmente sou fã mesmo, sou ainda, ou melhor, sou apoiante só do Miguel Oliveira por ser português. Então o resto para mim que ganha melhor. Este é o piloto fraco. Estou numa minha fase que não me chateio quem ganha quem tanto perde. faz. Quer ver a corrida boa, vejo a competitiva e pronto. Mas estou a gostar um pouquinho mais do Bagnaia porque o Bagnaia está a tentar buscar dar espetáculo ao final da temporada, porque aquela distância era enorme. Agora acho que são 30 pontos e cada vitória vale 27 pontos. 25 pontos cada vitória. 25? 25 pontos, sim, senhor. Então, se calhar aí uma vitória de Bagnaia e uma queda do Quartararo já E ficava aí a 5 equilibraria, né? pontos. Não, E teríamos no visto. outro dia disseste que mesmo no futebol não gosta de ver jogador lesionado. Não, Uma queda por quê? a queda que eu estou a pedir não é ele. Mas nem melhor ganhar Mas em é mesmo pista. ficar zerado. Nem melhor ganhar em pista, todo mundo bem, ninguém Não, cai. epá, Acho que é mais bonito até. Mas se eu te disser que eu espero um acidente do Verstappen, vai gostar? Não, isso você que sabe. Isso o Verstappen não vai acidentar. Essa tua Aí, não vai. Mas pronto, conforme eu estava a dizer, o Miguel Oliveira está mal. É 11º. É o meu piloto mesmo já por ser Tuga, mas já. E temos outros bons. O Vinhales também começou bem. Tentou. Vinhales está a melhorar, né? A Aprilia tá mais ou menos, está aí para lá. E tanto mais vos digo já, o Miguel Oliveira vai para a Aprilia. E a próxima época quero aqui falarmos do Miguel Oliveira, com a Aprilia. Vai com uma equipa não começa. Só Eu tem- penso, Aprilia, eu penso vai que para- o Miguel para- Oliveira aqui para deixa satélite da muito Aprilia. a desejar. Não tem moto. A KTM nessa época não tem moto. Não, eu sempre achei Mas ele... ele já O colega dizia- dele também, o Brad Binder também. Ele é um só piloto fica aí normal. atrás. Cara. Não, é um piloto normal. Não é normal nada, pá. É para estar no MotoGP não é normal, Não né? é normal, É não. alguém que tem talento, alguém que... Zeni, nós temos pilotos bons que estão aí atrás. Tu vês um Andrea Dovizioso, está em 12º. É melhor que o Miguel Oliveira. Não tem mota. Olha, eu ouvi Tu dizer que vês é o último tantos ano dele. pilotos aí. Essa é uma notícia que Ele também li. bateu um recorde ali, por acaso bateu Ouvi um que é recorde. que é o último ano dele. Completou não sei quantos GPs. O André, não é recorde, mas recorde pessoal, bateu. Ou um número especial, não me lembro aí, mas vi em algum Sei lado. que a Ducati bateu um recorde. Acho que foram 4 corridas agora consecutivas, né? Sim, o Bagnaia. Desde o tempo do Do Case Case Stoner, Stoner. que isso não acontecia, né? Yeah. Então é muito bom. Temos a Ducati aí a recuperar, uma Ducati que tem estado instável e nos últimos anos sempre cheira ao título, mas não consegue. Só tem um até hoje com o Case Stoner, que se não estou em erro foi em 2007. E o Quartararo estamos a ver que tem o título ameaçado. Braulio, tu viste a corrida, tu viste o que tem acontecido com o Quartararo nos últimos GPs, né? E o próximo é em Aragão, uma pista, um circuito que a Honda tem ganhado muito nos últimos anos, mas também era pelo domínio que tinha aí o Marc Marquez. Mas a Honda também nesse momento não está a nível para ganhar um grande prémio. Exato, mas eu vi que o Marc Marquez é capaz de voltar, não sei se corre, se não corre, Para as últimas corridas. para as últimas Acho que ele devia corridas. se concentrar Vale na a pena recuperação a voltar. 100%. Não sei, deixa isso para vocês, vale a pena voltar? Não vale. Eu acho que ele devia se preocupar Epá, na recuperação 100%. devia ocupar esse tempo com os treinos para a próxima temporada. Vocês já sabem o que é que eu acho do Marquez, que é alguém que, por mim, tem que refletir, não está bem psicologicamente para correr, depois do que aconteceu com ele. Exato. Por mim, próxima época. Exato, Agora, devia voltar pergunto a próxima vocês se vale a pena O voltar. sumiço dele fez o Fábio escrever muito pouco sobre MotoGP. Mas ele agora voltou a falar. E naquilo que é corrida, Zeni, é aquilo que o Tuca já disse. Eu vejo a condução do Quartararo muito parecida à de Lorenzo. São pilotos muito consistentes. E eu ontem vi o esforço dele para conseguir chegar até o lugar em que ele chegou. Mas ele não tem mesmo moto, estás a ver?
Então é difícil lutar com os outros já do lado da frente, com os Ducati, a Aprilia. Mas ele ainda assim consegue estar à frente do campeonato. Eu nem sei como é que ele está lá. Tu tem seja dele está aí por um milagre, se Com calhar. consistência, aquilo que eu falo, ele é um piloto Como que é que ele está amadureceu à muito. frente com essa Yamaha? Estás a ver? Porque aquela Yamaha não é. Ele teve um bom começo. O Quartararo é alguém que começou o MotoGP como um imaturo, assim posso dizer. ele caía sempre. Até tem aqui esse gajo aí, o Yu, Era que difícil. ficava sempre a falar: Nossa, esse é um podre, Pô, até aqui ele não me deixa mentir. Bem Me falava desafios. sempre, eu falava: não, ele vai melhorar, é miúdo, vai Fala aí, apanhar, Yu, tá tudo vai bem apanhar aí? o ritmo, tá aí de bancada. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao olho clínico. Desfruta. Exatamente, Não tem então cerveja é hoje. alguém que vai melhorando. Está a melhorar, hoje em dia a gente vê a consistência dele, tanto que continua em primeiro lugar. Vamos ver se consiga fazer coisas. Mas sinceramente eu acho que ele não vai conseguir segurar esse primeiro lugar. Depende, a moto tem que melhorar. Exato. Eu não vejo a Yamaha melhorar mais essa época. Por isso eu também acho que o Bagnaia tem tudo para ganhar. Então aquela essa previsão época. do Tuca naquela altura acho que agora faz sentido. Yeah. Lá mais para o final vamos ter mesmo. Não, vamos beliscar. Epá, e quem está mal, quem está também de repente estagnou, é o Alex Espargaro com a brilha dele. Que estava em segundo, Tava foi em passado segundo agora aí, pelo Bagnaia. Pelo Bagnaia. E aí o Alex Espargaro desapareceu. Agora só fica também em quinto, sexto. Mas acabou. é aquela coisa que eu digo também. Existem circuitos para cada moto, que tira vantagem de cada moto. Exatamente. As motas Também tem os isso. circuitos com menos curvas, a gente já sabe que a Ducati é mais estável. Porque a Ducati Sim. não tem estabilidade nas curvas. Nas curvas, já. É a pior moto. O quadro complica bem nas Então, curvas. quando chegar nesses circuitos, penso que o Bagnaia também vai cair um bocadinho, porque possível, para adaptar-se àquela moto, nem assim a 100%. Sim. Mas penso que vimos tudo, né? Vamos esperar para a próxima corrida. Ficou Bagnaia, Bastianini, Vinales, Luca Marini, que é irmão do Ross, ficou em quarto. E olha que também a moto do Ross é também uma Ducati satélite, que está aí também à espreita. E o Quartararo ficou em quinto. Sempre aí a lutar, não tem moto para conseguir mais, mas é isso que a gente está a ver. Vamos ver o que é que acontece no próximo GP. Bom, vamos chegar ao nossa modalidade favorita, né? Se assim posso dizer. Até o 500, a nível... do que nós falamos, o 500 ficou bem calado. Agora Agora vamos vou falar, agora eu vou Começa- ficar que nem um papagaio. Vamos por isso, o que falaram, gostei do que eu vi. Tinha muita coisa a opinar, né? Yeah. Vamos começar com o que aconteceu aqui, até porque eu vim Devidamente vestido. mostrar que a nossa seleção angolana apurou-se, né, para o Chan na Argélia, né? Sim. Na Argélia e Próximo ano. com uma goleada à África do Sul por E 4 bolas fora. a uma. Ganhou aqui 1-0, 2-0 2-0. e lá ganhou 4-1. 6-1 agregado. Agregado 6-1, exatamente. pancada. Nós até pensamos que, no episódio passado falamos que lá vai ser muito, mas muito difícil. Mas não é isso que aconteceu. E O foi jogo mais foi fácil. difícil, mas a África do Sul deixou a desejar, se assim posso dizer. Também pensamos que os adeptos lá iam dar muita força, mas foi pior que aqui no que diz respeito muito a adeptos pior. na bancada. Quinto, para ti, o que é que se passou com os Bafana? Desde já, antes de falar dos Bafana, tenho que dar parabéns à nossa seleção. Um apuramento é sempre um apuramento e nós temos que estar sempre regozijados quando conseguimos um apuramento. Em relação ao estádio, o Chaves disse-nos que acabou por ler alguns minutos antes do jogo que foram obrigados a mudar de estádio. Minutos última na da hora. Horas, já. Yeah. Última da hora também não percebi, porque nós conhecemos os estádios sul-africanos e a seleção nacional a jogar, não acho que aquele seria um estádio ideal e pior, tiveram ainda menos gente do que no nosso jogo. Não sei se eles também estão meio desaguisados com a seleção nacional. Eu acho que essa competição é pouco atrativa. Só pode. Só pode, porque numa África do Sul aquilo não foi Sim, normal. sim. Pronto, e quanto aos jogos, Ani, deixa dizer que os nossos rapazes estiveram bem. Depois de sofrerem 1-0, souberam continuar a aguentar e deixa dizer que o Zeni falou bem. O jogo não foi fácil. Quem olha para o resultado parece que foi muito simples. Não foi. A África do Sul, depois do 1-0, teve lances suficientes para dilatar o marcador. Nós tivemos alguns lances em que podíamos também ter feito o empate. E é num lance nosso de insistência e por alguma sorte o central da África do Sul comete aquele erro e faz o autogolo. E a partir dali as coisas começaram a ganhar outro contorno. Angola Se não... calhar também abalaram com o Ion. Com o porque é o que tínhamos dito, a maior vitória de Angola na primeira mão foi mesmo não ter sofrido o golo, porque no 1-1 agregado foi para Aqui 3. ainda vale, o gol fora ainda vale 2? E ainda vale.
Então passou para um 4-1, não para um 3-1 a eliminatória. Então, depois daquele autogol estava semi-perdida a eliminatória. eles já ficaram Pronto, e Angola, para além de já estar com a eliminatória praticamente garantida, decidiu que tinha que garantir também o jogo. E uma forma de dar alegria ao povo, o povo precisa sempre quando a seleção ganha. E a rapaziada jogou muito bem. Fez Grande golo do Gilberto. realmente. Pô, ele tira um homem do caminho. De uma forma fria que deixa dizer, não é de hábito nós angolanos termos essa frieza. Não, é verdade. Esse tipo de finalização. Foi mesmo um não é golaço. mesmo de hábito, vamos ser sinceros, não é de hábito. Não, aliás, o remate já não foi tão frio assim. Foi um remate que é pra fora. já Já estava com as mãos na cabeça. Ele não serve tanta força. Não foi bomba, aquilo tipo a 1 metro da baliza. Amanda também, se não erra na entrada, tenta mesmo errar na saída. Faz aquela finta com aquela frieza. Com aquela categoria. Olha, o segundo golo do Sporting, do Edward. Tudo com calma. Exatamente, a finalização depois com calma. Por exemplo, depois aquele lance tem que fica arrebentar. passa por cima da barra, começa a chamar nome nos outros. Então, Mas pronto, depois, deu certo e deu certo. Só vamos já aplaudir. Tivemos aqui a discutir se o lance do livre com uma tecnologia de baliza, não sei se validavam ou não validavam, mas por sorte na recarga também empurramos. Também empurramos para garantir, né? Passou que também não tivemos câmeras suficientes para nos dizerem se realmente a bola passou a linha ou não. Não, Né? isso é como tudo. Quando jogas desse jeito, tens que aceitar as decisões dos árbitros. A transmissão é péssima. Eles não têm Até porque não têm a tecnologia não estava a para ser lhes ajudar. transmitido, nós estávamos a ver por via internet. Eu procurei por todas as redes televisivas e não aqui, mas de certeza. Não, estou a dizer aqui mesmo. sim, Não, na África do Sul, é para um jogo da tua seleção, não está a ser transmitido no teu Mas país. já estamos com esse. Não vamos entrar mais no outro dia. Vou calar. Vou calar. Vamos entrar outros Mas problemas. pronto, Outros pormenores. Exato. dá continuidade. Exato. E depois ainda fizemos mais um golo. Zeni, ajuda-me só. Foi do Jô. Exatamente. Fizemos mais um golo. Jô paciência. E a Jô Paciência. Depois, o último golo foi do Danilson. Ok. Pronto, porque ficou por 4. Danilson marcou também na primeira mão, né? Marcou. Acho que marcou. Eu penso que Não, marcou. Sim, acho que ele marcou o segundo. Foi Agora, ele e o. Como é que esqueci o outro? dando props a quem merece, os rapazes estão de parabéns. E ficamos também a saber, nós tínhamos levantado essa situação da irregularidade documental de alguns jogadores, até onde conseguimos apurar, ficou sanado, os jogadores todos conseguiram embarcar para a África do Sul. O treinador, penso que pela primeira vez nos últimos anos, está-se a dar algum tempo, porque se vimos bem com o Pedro Gonçalves, algumas coisas correram bem, algumas não correram bem, mas ainda assim passaram confiança ao treinador, né? Aquela expressão que usa-se muito no futebol, deixar o treinador trabalhar. Está-se a deixar o senhor trabalhar. Eu penso que temos que continuar nessa senda. E pronto, estamos apurados. Temos que criar todas as condições para ver se vamos estar à altura da competição, pelo menos. Tudo dito. Parabéns à seleção de Angola. Nós estamos orgulhosos. Penso que tem que fazer isso mais vezes porque nós amamos o nosso futebol e o que tem acontecido é que nos deixa um bocadinho triste, né, com certas situações, mas no entanto sempre que jogarem bem, sempre que mostrarem aquilo que acabaram por mostrar hoje nós vamos amar e vamos apoiar e conforme eu fiz, nós todos vamos vestir a camisola da Angola e apoiar. Mas tem uma coisa também que eu preciso saber. Estava a demorar. Já queria mudar. Não, eu preciso saber onde é que eu encontro camisolas da seleção. Outro problema, difícil eu não vou encontrar. pedir. Assim vamos entrar nos problemas. Não, mas eu quero que você me recomende um sítio para eu Nem comprar. temos uma store, uma nem camisola. online, nem física para comprar Tudo uma que eu loja. tenho da seleção nacional me ofereceram, tudo que o Zeni complicado. tem lhe ofereceram. É complicado. Mas não- Infelizmente nós não temos grandes lojas conceituadas. Não, aqui. grandes não. Nós não Não, temos uma loja. Nem grande, uma nem loja pequena, não tem nada. Conseguimos Se indicar alguém para adquirir. souber, eu agradecia que metesse nos comentários. Para equipamentos originais, Porque- eu penso que nós não temos. Mas isso é Lacatone, né? Exatamente. Acho que eles fabricam simplesmente para o Seleção jogador, nacional, para a seleção. elenco técnico, elenco desportivo e ponto E final. um bocadinho para os Mas atletas oferecerem acabou. Penso que é assim. É complicado. Tá bem, é complicado. Mas, É complicado. Mas isso também ia ajudar para a seleção em termos de merchandising e tal. Exatamente. Estamos a entrar nos problemas, não tinha prometido que hoje não me falar mais de Não problemas. falar isso aqui é Não, um como problema nos antigo. apuramos puxando, não só para ser A própria FAF é que tem que resolver esse problema, Não não entra nós. mais, não entra mais. Tá bem, vai. Continuando com o assunto de futebol angolano, né? Vamos falar do nosso caro Acuá,
né? Certo. Fabrício Maieco, é Maieco, né? É, Foi homenageado por uma das equipas que ele passou, que foi a do Qatar. a Uraka, ok. Está do problema. Exatamente, a do problema que ele tinha uma dívida e não poderia concorrer A cargos a new cargos ligados da FAF à Federação porque dos tinha Nacionais. dívida com uma equipa. A qual foi homenageado pelo Qatar, ele marcou naquela equipa, se não estou em erro, 44 golos. 44 golos em 77 jogos. Foi isso, é isso. Em 72 jogos. Para aquela altura, também não digamos que foram números muito maus, né? Sim, foi Não, o Aqua metia mesmo lá Metia, dentro. ele era bom. Yeah, o Aqua 44 em metia 72 jogos foi homenageado. Sem falar, desculpa, Zenic, também na altura em que ele passou por aí já não era tão novo. Então é mesmo de bater para o cota. A equipa onde está o Josson Dalla? É a equipa E que está também ajustando. continua Eles a partir tiveram- da eles- louça. Eles estiveram juntos lá, nessa homenagem. Já só teve com Ao ele. Accra. É ao Accra. Ao Accra Qatar, é isso, né? Yeah. Exatamente. Tá de parabéns, o Cota. Bom, o que é que tem a dizer sobre essa homenagem? Tem algum palpite, algum de algo que aconteceu? É muito bom vermos que o melhor jogador de sempre da nossa seleção, o melhor jogador de sempre do nosso país, já era mau sabermos que não podia dar continuidade à modalidade que ele sempre amou e que sempre praticou por causa de Questões burocráticas. dívidas, né? Para ser mesmo Sucinto. sucinto. E então, sei por acaso que com essa aproximação do ex-clube, ele foi homenageado. Sei que ele foi homenageado e recebeu a camisola número 12. E por acaso ele disse que eu nunca usei a camisola número 12 nessa equipa, sempre fui 10. E disseram: não, você estamos a dar número 12, que é para seres o nosso 12º jogador. Adepto. Então, Sim. é nisso. E então, essa aproximação, dizem que a equipa vai retirar a queixa à FIFA. Certo. E isso é muito bom. É bom saber que o Aqua, daí para frente, vai poder fazer aquilo que sempre gostou. E se possível, eu gostaria de o ver numa posição muito alta daqui do futebol nacional, a dirigir mesmo alguma coisa séria, porque é alguém que nós sabemos que ama o futebol. E vê-lo naquela situação de imobilizado, não conseguir fazer o que sempre mais quis. gosta é complicado. Aliás, os nossos jogadores, não só os nossos jogadores, a maioria dos jogadores, sabendo que começam cedo essa carreira, muitos acabam por não se formar, não conseguem ter Uma vida académica. Uma vida E académica. sim, E também não. profissional. O Exatamente. outro lado da profissional, Exatamente. eles São poucos jogadores, até a nível internacional, que você ouve que se formou e é doutor ou é, sei lá, qualquer outra coisa. A única grande diferença do que é que lá, enquanto eles fazem a carreira de futebolistas, são remunerados à altura e que quando terminam não sentem tantas dificuldades, mas nós aqui as dificuldades batem Nós mesmo a aqui porta. batem a porta o Aqua está tudo bem, ainda chegou a se meter na vida política, se calhar ainda conseguiu se manter até onde está hoje, mas agora a vida tem que ir para frente. E é muito boa notícia essa. Esperemos que dê tudo certo, que perdoem mesmo a dívida. E que se calhar num futuro próximo ele venha concorrer mesmo para a FAF, né? Então, Exato. esse assunto ao qual já devia ter ultrapassado há muito tempo até. Porque São 13 anos. São 13 anos. Deixa-me só, Braulio, vais continuar, deixa-me só salvar aqui um erro. 72 jogos e 44 golos ele fez pelo Qatar antes de estar no Al Wakra. Quando ele estava no Al Wakra fez 23 jogos e 15 golos. Exatamente. É muito golo. Então os números estão ainda a melhorar. Tá, melhoraram. em termos de média, tá. Em termos de média melhoraram, exatamente. Então era para realçar aqui. Então, ele é o expoente máximo do nosso futebol, né? O Aqua, em termos de jogadores, é o expoente máximo do nosso futebol. Então, ver ele se acertar com esse clube pelo qual tinha esse problema que se arrastava já há 13 anos é muito bom. É salutar, dá props aí para o próprio clube também. E é esperar que resolvam isso o mais cedo possível. Yeah. Para que ele volte a exercer, eu acho que ele está impedido de exercer algumas Quase todas. funções do Qualquer futebol, coisa né? que estiver ligada à A FIFA, FIFA ele não pode ele não exercer. pode. Yeah, exato. Tanto mais que até hoje. E é alguém que eu Até queria. porque a queixa é na FIFA, Sim, né? E é alguém que eu queria ver próximo da seleção, porque é alguém que, como eu já disse, é o expoente máximo do nosso futebol, então tinha que estar próximo da nossa seleção. Sim. Eu acho que se tomarem essa medida e as duas partes acertarem, era uma mais-valia para ele, Ouro sobre azul. para nós também. Braulio, e por aquilo que o meu mosquito fez no recreativo da Cala, Tuca, não é por mal
painel, eu gostaria de ver um Mosquito, presidente da federação, e um Aquá, diretor desportivo da FAF. Chama-se Sangue Desportivo Jovem Exato. na nossa federação. Na administração. Empresarial. Exatamente. Empresarial. E alguém que ama e sempre. Como diretor desportivo. E sabe o que é O aquilo? que é aquilo? Nesse momento, vou dar um exemplo prático do Sporting Clube de Portugal. O Sporting Clube de Portugal tem o Varandas, que é o presidente, ou seja, para questões administrativas. Exatamente. E depois tem o Hugo Viana Para questões para questões desportivas, que é jogador. É o tem a sobre-azul. experiência. Mas na Europa nisso. isso Exatamente. já é quase comum. Por acaso, Yeah. essa tua ideia é ótima. Sério, porque ali é nós pararmos de olhar, porque essa análise que eu fiz é nós pararmos de olhar o Aquá como quem foi, mas o Aquá como solução dos problemas que nós temos. Porque para aquilo que o Aquá foi, o lugar mais sensato seria presidente da federação. Não. O Aquá vem mesmo bater de perto com os jogadores, na primeira pessoa, falar com o treinador, na primeira pessoa. E o meu Mosquito discute a nível de instituições, é o que tem. Ele já está nisso de administração desportiva há muitos anos, vai poder sentar mesmo com a ministra dos desportos. Senhora ministra, eu estou a organizar a casa, preciso disso, preciso daquilo. E acho que seria muito Mas bom para nós. essa dele de ser presidente, isso um dia pode chegar lá. Tem que se começar de algum lado, né? Se ele começar Sim. por aí, se calhar um dia, É quem só sabe chegar lá. continuar a participar. Não, a ideia do 500 é boa, é só esperar que as ideias dos dois Converjam, não divergem. porque às vezes também podem não estar Eu- a pensar as mesmas coisas. Eu os acredito que a nossa seleção precisa, né? Isso não é só a nossa seleção, mas como toda a instituição desportiva precisa de alguém que é visto como ídolo e com respeito. Exatamente. E o Aquá será visto assim, como alguém. Ele é respeitado, nós respeitamos o Aquá, né? Então penso que as coisas com ele poderiam encaminhar Poderiam. de maneira mais positiva. Zeni, um grande exemplo e deu frutos é o AC Milan. Yeah. O AC Milan tinha diretor desportivo, como é que eu posso dizer? Que também sabia de futebol, mas não tinha dado todo o litro conforme deu o Maldini. Exato. A presidência continuou com o presidente e o diretor desportivo entrou o Maldini e as coisas mudaram. Maldini, Sabe o que é o Maldini clube tem, em si? tem carta branca para tudo. Para debater para tu os fóruns As desportivos. decisões não tem Yeah. como é ele que toma. Tá bom. Bom, nós temos aqui mais uma notícia no que diz respeito a transferências do nosso futebol nacional, que é o Zini, que vai agora para o AEK de Atenas, né? AEK, né? De Atenas, AEK. por empréstimo. És tu que vais lá, não é? AEK Nome da parecido, Atenas. Ele é Zini, né? É É Zini, Zini, Zini. né? Chamam É Zini. Zini. Muitos falam Zini. Vai fazer, Muitos falam Zini. para que Zini és conste, tu. ele vai por empréstimo do 1º de agosto. Vai ser um empréstimo remunerável para o 1º de agosto, mas como sempre, nunca avançam os valores. Ouvindo aí hoje de manhã na Rádio 5. E ele ainda vai, está a vir agora com a seleção e ainda vai ajudar, vai tentar, de certeza vai ajudar o 1º de agosto nos jogos de apuramento da fase de grupos da Confederação Africana. Vai ter que Só jogar um depois- playoff? Sim. Penso que vai fazer 2 jogos, depois vai. Pronto, O mercado lá ainda vai estar aberto? vai estar aberto. Onde? Na Grécia. Na Grécia? É possível. Não, Grécia, fechou. Turquia Grécia, e Rússia, Rússia. São meio fecha mais- independentes. São Ucrânia, meio independentes. fecha mais tarde. Ucrânia. Yeah, fecha Não, mais só a Europa definiu porque são mercados com mais dificuldades financeiras. Exato. E tem que ter um tempo maior para fazer a transferência. Porque na regra da Europa, nesse momento, só podem inscrever jogadores que sejam livres. A custo Sim, zero. exatamente, yeah. yeah. Só livres, a custo zero não, livres. Yeah. Livres, exatamente. E livres que tenham ficado livre antes do fecho Antes do do fecho, mercado. é isso. Senão depois começam bandidagens. Sim, eu vou pedir para ficar livre, mas afinal estou. Sim, já tem um contrato aí atrás. Yeah. Mas é isso, parabéns Força, para ele, rapaz, né? yeah. Zini ou Zini, né? Mas o AEK joga a Liga Europa, né? Não faço a Não mínima sei, ideia. não tenho Qual noção. Conference Depois a League? gente vai ver aí, O mas único não, EK que eu vi desses últimos jogos, acho que o EK não é da Atenas. Sim, não é da Atenas. Jogou, estava para jogar convosco, né? E se passasse, Sabe, ok, uma jogar coisa. Íamos Beleza. matar aquele. Mas parece que também foi atropelado. Sim, foi atropelado logo. Com Midland, que nós atropelamos o Midland. Ele estragou o Bom, bandido. essa transferência será Teimoso, bom, né? como diz na Será bom pista. para nós. Não, Esportivamente. Mas o rapaz- Zeni, falando nós já temos falado disso e até peca por ser tarde. Os nossos jogadores têm que começar a ir para a Europa cedo.
tem que cedo apanhar uma reeducação do sistema tático. Sim. Porque o talento nós temos aqui, temos de até de Como em sobra. toda parte do mundo não falta talento. O problema é a mentalidade. Nós temos um talento de sobra e lá é chegar para a disciplina tática, Sim. para a disciplina física, né? Também. Essa toda do alimentar e o resto, saber a hora de dormir, isso conta para um desportista chegar longe. Profissionalismo esses também. Cristianos Ronaldos, esses ferram mesmo 8 horas por dia e ainda, ou melhor, à noite, da noite para amanhã, 8 horas, de tarde ainda tiram mais uma sexta e Fica assim dormir. sucessivamente. E a dormir às alimentação 3 da manhã. regrada, Isso tudo, tudo conta ginásio. para o osso, se depois vai se lesionar, que é para lesão não demorar, isso tudo Quer levar conta. a vida igual do Tuca Chaves, de 3 da manhã. Não, isso estamos entrando naquela nossa conversa, né? Então, fora o assunto, né? Estamos entrando na nossa conversa mesmo da disciplina dos nossos atletas. Lembrei-me um palavreado que a malta curte aqui na banda. A força está no osso. Então, não, falava que a pessoa tem que tomar muito leite para o osso depois. Porque tem Aquele dizia que tomava sopa com costelinho. Tuca tocou no leite. O Tuca tocou no leite. Ouvi- O leite é um problema sério no Vamos dar nosso uma dica. país. Vamos dar uma dica Tuca aqui. tem razão, às vezes é melhor ir cedo mesmo. Ouvi, Ah, vou dar uma então dica se for aqui. Bruno Barata já falou, se falar de ovos da Chapada, ovos disparados. É pá, Bruno, ninguém vai falar mal do United. Mas, Não encerrando podemos esse falar assunto também. mesmo da transferência do nosso jogador do 1º de agosto, de agosto sempre como maior potência parece a meter angolanos na diáspora, né? Penso que é a maior Sim, potência. Sim, porque a Angola ainda é, por N motivos, né? É a escola, posso assim dizer, se não estou em erro, a mais organizada a nível de formação e é aquela que o clube tem pilares sólidos nessa parte de mostrar os seus talentos para o exterior. Exato. E pelo que eu vi, parece que o Dagosto também tem boa relação com os agentes dos jogadores, né? Foi o que eu vi, por isso é que consegue mandar tanta gente para fora. Bom, Quer dizer, caímos financeiramente, mas não como instituição. Sim. Exato. Na Bom, Tuga tem um. Desculpa se te cortar. Na Tuga tem um senhor chamado Katio Baldé. Ele vai pegar os putos todos na Guiné-Bissau. guineense, Todos miúdos, talentosos. mas ele é que é um agente? É bom agente, agente de boi de jogadores. É agente desses Omar Mbaló, esse Mbaló, Yeah. que é esses todos das Também era equipas daquele dos Gilson Martins, júnior. né? Gilson Martins foi Mas pro vocês são Atlético. jovens e não ficam agentes por quê? Esse é um assunto Não, para um isso outro dia. depois Mas vamos vamos falar. bater a gente. Vamos Não, bater isso está aqui. mesmo aqui se aparecer um cota, eu sou bom de visão, posso mas deixa eu falar assim, e esse senhor pega boi de miúdos, rapazes de 12 a 15 anos, acho que é a boa hora, aí também os pais já aceitam e leva para as escolas internatos lá, para o Sports Boy Benfica, a Académica de Seixal, a Académica de Alcochete, a do Porto, como é que se chama? Esqueci. Eu esqueço-me sempre o nome também. Yuyu, qual é o nome da Da Academia Academia do Porto? O do Olival. yeah. Yeah. Então, e não só, outras de Portugal também, se calhar de menores expressões. Mas, e esse senhor, dizem que tá podre de rico, porque ele, conforme leva os miúdos, ele fica agente dos miúdos. Depois os miúdos, quando se transferem, está tudo bem que ele, quando chega lá, paga tudo. Sim, E tem também tem influências dentro dessas academias onde põe os jogadores. os jogadores. E hoje em dia o senhor está cheio da massa. Então, seria uma coisa boa também para que aqui em Angola se tivesse pessoas a pensarem nisso. Mas nós temos Começa. o... Quinto, Temos o Tuca me fez recordar. Temos o nosso camarada da Gest Food. Temos um. Ai, eu Eu ouvi que o atleta também tinha se metido nisso, né? tinha, mas não andou muito. É o... Ai, do Nuno. Edson? O Edson Queiroz. Ok. O Edson Também Queiroz é agente, é nosso, é que tem estado aí na back de muita rapaziada que nós conhecemos. faz isso desse exemplo que eu dei do Katio Baldé. Não faz nessa magnitude. Não faz nessa magnitude, porque nós também não sabemos qual é a back financeira que cada um tem. Porque do pouco que a equipa dele me deixou passar, é que, e falaste muito bem,
aquela primeira fase lá é dura para o suposto agente. Sim. Yeah, Tudo é tem que dura. ser à custa dele. Exatamente. Então, de certeza, isso Tudo faz tem com que que ser. ele não tenha tantos miúdos na beca. Olá, Mas pronto. já viram aquele Gente, filme Zito Luvumbo, aquele com filme ele, do o Luvumbo, o outro nosso Não, mas rapaz. esse também já- O Capita também será? Capita Capita Mas também. eles também Yeah. já eram jogadores até de um pouco de renome. Já aqui. tinham nome. E aí eu tô Lembrei agora, é Foot Sim, mas Prestige, esse a marca dele. já tem um nome básico. Eu estou a falar mesmo miúdos que se De calhar- base. que Yeah, você base, vem yeah. pegar aqui no Gira Bairro, Sim. tu vês o talento Ou do menos rapaz. até. Tu, Yeah. tu vês a primeira coisa que tu deves fazer é patrocinar logo um bom campeonato na província de um Gira Bairro, que é para depois recolher os mais talentosos, falar com os familiares, dar segurança aos familiares e levar os miúdos que é para estarem lá. Porque é uma grande responsabilidade. Amanhã também quem vai se engrandecer é a própria seleção e tudo Exatamente. mais. Mas esse é um assunto também que podemos Pum, ter outro pum, dia. pum. Mas Fora. agora eu queria realçar aqui, o Tuca fez-me lembrar. Nós temos aqui um jovem em Angola que trabalha muito para a juventude e todos cá na mesa conhecem, que é o Fly Squad. E o Fly Squad, penso que coisa de 2 ou 3 dias, publicou um miúdo que disse que o miúdo chamou-lhe, pediu-lhe que é para ser agente dele de futebol. O miúdo que se acha que tem um talento, né? E que precisa de oportunidade, e foi bater a porta do Fly Squad a pedir para ser um agente de futebol. Fly Squad, se estiver a nos ouvir, para pensar nessa ideia, a gente sabe que os projetos dele dão certo, foi o podcast, foi o Rei de Rompimento, então ele E tem ajudado muita para pegar, rapaziada. exatamente, ele para pegar nisso, porque é que o nosso país precisa, né? Sim. Desportivamente. Sim. Bora lá. Bom, Bora. vamos àquela coisa gostosa que todo mundo quer Chavora. ouvir. Futebol na Europa, tivemos um fim de semana com muitas alegrias e tristezas para outros, e como nós gostamos de falar terra a terra, batota para alguns clubes. Estou a olhar para vocês, Tuca Chaves e Braulio, mas isso fica para batota, o rapaz. isso fica para depois. Bom, na Europa teve muita coisa bonita. Vamos começar com a Premier League, que é aquele campeonato muito atrativo que se passou. Vou dar a liberdade aqui a cada um para começar com o jogo que lhe apetecer. Não sei quem vai ser o primeiro a abordar sobre a Eu acho que situação. podíamos falar do jogo do maior destaque, né? Que foi o. Sim, os outros é o também. jogo que tem. E é o mais recente também, É né? o mais recente, Que exatamente. foi o Manchester United e Três. o Arsenal. Vou dar os parabéns ao Manchester, não pelo jogo, mas pela raça. Olhas para o Manchester e vês uma força muito grande naquela rapaziada, mesmo sem estarem a fazer as últimas vitórias do Manchester. O Manchester não fez jogos convincentes, mas ganhou. Estava a marcar pouco e não estava a sofrer. No jogo em que sofreu, marcou 2 golos a mais do que o adversário. Dizer que estão de parabéns. Muitas das vezes o que se precisa é esse ânimo mesmo, voltar a ganhar e ter essa luta. Jogo jogado. Foi um jogo bonito de se assistir. O Arsenal, vamos ser sinceros, o Arsenal está uma senhora equipa, aqueles miúdos estão a jogar a sério. Numa contracorrente do jogo, sofrem o golo, não baixaram a cabeça, sem falar que antes já tinham marcado um golo, mas foi muito bem anulado, realmente a falta. O Odegaard, parece ser o Odegaard. O Odegaard faz falta. sim, Afeta senhor. jogar muita bola, é? Exato. Não, craque, No lance do golo do Anthony foi um bom golo mesmo, estilo contra-ataque. O rapaz não fez um grande jogo, ninguém me veio a dizer que fez um grande jogo, mas fez o essencial. Não tinha como fazer. Eu acho que o Yeah. Anthony e o Rashford simplesmente Dois cumpriram. Não, não, Cumpriram. do É o Anthony, que se pede, né? digo 2 treinos não tinha. Mas não há como. Não tinha É o como. que se Agora, pede. quanto ao Rashford, eu penso que se tem que conversar com o miúdo. Fez os golos que fez, mas deixa muito a desejar. Estamos a falar do jogo completo. Deixa muito a desejar. Mas pronto, como marcou, para quem não é analista e fazedor de opinião desportiva, por simplesmente pode passar. Todos os normal, golos mas do para mim Menu não passou. foram passe na profundidade, corrida E ponto. e golo. É. Sim, porque o Arsenal o Arsenal jogou muito. O Manchester tem um jogador que, quando parar de reclamar com os árbitros, discutir, se queixar e resolver jogar futebol. Aliás, quando ele chegou mesmo na Premier assim que League, estava. assim, os números eram. Entra nos 10 acima milhões de do todos. mundo da posição. Bruno Fernandes. É Bruno complicado Fernandes. Da posição dele, Tuca, 5, no Tuca, top 5 Tuca, tá. é complicado O Bruno a Fernandes é forma muito que bom. ele se expõe ao jogo Sim, nesse sim. aspecto dos árbitros. Ele é muito Árbitros, bom. reclamações. Ele é Quer dizer, disciplinado. se fosse o Neymar, seria mesmo cai-cai, seria o mimado. Olha, O Bruno Fernandes, ninguém fala estamos nada. aqui sempre a falar mal do Neymar. Exatamente. Brother, Mas é o verdade. Neymar e o Bruno Fernandes não têm a mesma magnitude em termos no futebol. Como é, então? Exato, Está exato.
Também, mas Falar do conforme, Neymar, mas mas também ninguém- conforme ninguém falas critica. por bem de um, também falas por mal do outro. Não, mas o Neymar é Vamos deixar o Neymar de paz. deixa o Vocês- Neymar vocês- atrás. vocês me cortam, mudam logo de assunto para o Neymar, é como afinal. Já não sabes quem trouxe o Deixa eu nome dar do Neymar? continuidade. Vou dar aquela dica do grupo. Você não tem nada. Olha, então, Fez um nada. então é um jogador que quando parar com esse tipo de ser queixinhas e o resto, vai jogar. Ele joga já bem, joga Sim, muito bem. sim. E quando ele decidir que vamos só jogar futebol, vai dar muito mais do que ele já dá. É muito bom ver aquele rapaz tem uma visão de jogo. E eu me dói muito porque não consigo apreciar aquele tipo de jogo dele na seleção portuguesa, porque eu gosto da seleção portuguesa. Mas ele no Sporting era assim, no Manchester era assim. Ele tem uma visão muito boa. E agora, falando do jogo em si. O jogo em si foi um jogo que... O que a gente falou do lado do Manchester, vou falar um pouco do lado do Arsenal. Foi um Arsenal que agora deu para encontrar as debilidades do Arsenal, estás a entender? O Arsenal tinha feito 5 jogos, não é? E 5 vitórias. 5 vitórias e por acaso nos jogos que teve, quando sofre empate, marcava logo a seguir, ou quando... Nunca ficou muito tempo a ou quando sofrer, sofria de derrota, acho que foi contra o... Não lembro, mas prontos. O que é que aconteceu do Arsenal? O Arsenal está uma equipa que tem que saber pautar mais um pouco o jogo. Está tudo bem que tu és melhor do que o adversário e o futebol do Arsenal é muito de corre, mas de vez em quando tem que pautar o jogo e saber olhar mais ou menos quem está na área. Por quê? Porque muitas das vezes o Saka pegava a bola, partia para cima do Malásia e o próprio Gabriel Jesus, que é o ponta de lança, nem estava dentro na área. Sim. Estão a cruzar, não tem ninguém. E outras vezes era o próprio Martinelli que pegava num para um com o Dalot, também ia, mas o Gabriel Jesus nada. Então o Arsenal tem que saber pautar o jogo. E não só, tem que saber também que nós temos baliza. E como temos baliza, temos que saber também defender a nossa baliza. Retranca. Porque aqueles 2 golos, os últimos 2 golos que o Arsenal sofreu, são golos de defesas. O primeiro do Rashford, O primeiro, por acaso, foi uma... Não estou a dizer o primeiro do Manchester. O primeiro gol do Rashford. Sim. Lembras-te quando falamos, e tu até que tocaste nesse assunto, e eu dei props, de que o Ederson provavelmente no mundo, a par do Neuer, era dos melhores a reflexos para a saída. Sim. A ser sincero, O quando Neuer eu vi o aí, passe em profundidade, eu Chama-se disse, o terceiro o central. Ederson tem que ser, o Ramsdale tem que sair. Tem que sair para aquela bola aí. E não fez sei, um bom jogo. o Ederson saiu. O Ederson saía naquele lance. O Ramsdale não fez um bom jogo e, aliás, nem tem feito bons jogos, por acaso, ultimamente. Tem sofrido assim golos meio que. Mas pronto, e é isso, o Arsenal Olha, tem que por acaso a saber. pontuação dele aqui é das mais baixas da Ainda mais equipe. bastante Olha, plantel. eu 5-9. analisando, Tuca, taticamente o que se passou com o Arsenal, fez-me lembrar o Arteta bebeu muito do Guardiola, se assim posso falar, né? Porque ele dominou, ele meteu uma equipa muito focada ao ataque e não conseguia fazer. Porque a gente viu o Arsenal chegava várias vezes, mas não tinha alguém para fazer aquilo que é o mais importante, que é o golo. Esquecia-se, ficava sempre em contramão. Exato. Os 3 golos mesmo foi descortinado. Com a saída do Manchester United. Penso que quando tu metes uma equipa taticamente, né, no ataque, tu tens que ter aquele meio campo robusto que o Arsenal, quando nós vimos a tática, parecia ter um meio campo muito robusto. Né? Xhaka e Lokanga. E não foi o que aconteceu. Não foi o que O Partey aconteceu. não jogou por quê? Thomas Partey acho que tem algum problema, se bem me lembro. Ele Tem, tá lesionado. tá lesionado, tem algum ok. problema. Porque eu acho que com o Partey o meio campo é mais... Não, é mais consistente. Ele Não, é mas mais- as ele é mais saídas, mas contundente. os golos que sofreram até nem foi muito pelo meu campo. Foi o bloco alto do Arsenal. É nesse Exatamente. aspecto que eu estou a dizer. Aquele bloco alto Sempre do Arsenal. descortinado. Exato. E, nós até podemos falar que o Rashford não está em forma, mas o Rashford, em termos de velocidade, é dos jogadores mais rápidos da Premier League. Isso é Ele é verdade. velocista. E, o próprio, e quando tens um jogador, aliás, 2 jogadores, porque não é só o próprio Bruno Fernandes, o Eriksen também é muito bom de passes. De longos. passes. Então, tu quando estás a jogar com uma equipa dessas, que se fechou totalmente, que foi o que estavam a fazer o Manchester, com o objetivo de sair para o contra-ataque, tanto mais é que eu aceito o Cristiano estar no banco, porque o Cristiano já não tem aquela velocidade que o Rashford tem, então muitos dos contra-ataques iam acabar por morrer. Febre? Yeah, Cristiano no banco. até vou dar um gole no meu. Isso é água. Não, para o estilo de É jogo. água morninha, deixa Para o em paz, estilo de jogo que agora o Ten Hag, porque é o seguinte, o Ten Hag nesse momento ele não está preocupado com jogo bonito,
Não está Ele preocupado. quer ganhar só, Não é. está preocupado nem com as ideias dele de jogo, porque eu sei que as ideias do Ten Hag não São são totalmente não diferentes são das que aquelas. estamos a O assistir, Ten Hag é. nesse momento precisa ganhar jogo para os jogadores ganharem confiança. E não só para também a própria mídia sair do pé dele. Porque quando eles começaram com 2 derrotas, aquilo eram falácias e falácias. Aquilo... Das quais uma foi Era com números complicado. avultados. Exatamente. Mas também era aquilo que estávamos a ver já embalados da época passada e o Mendy estava na mesma onda. Exato, É então, que as o pessoas Menu chegavam- estava então, no nesse cemitério de momento- jogador e de Yeah. treinadores. Então, Então, nesse Mas também momento- dizendo para nós dizemos que não vai voltar a sair, estás a ver? Porque só se foram não, três. não, não fica assim. com Não, essas três não, ideias. Não, mas cedo. Ô, Braulio, nós temos que falar dependentemente do contexto. E nesse contexto atual, nós temos que dar props ao treinador, que o treinador está pouco se preocupando com o seu estilo de jogo, mas quer Sim, matar ele o quer jogo. ganhar confiança com as Então o vitórias. importante é ganhar. Não, e acho que E ganhou duas equipas, que não são. Qualquer. Ganhou o Nós Mendy nós- e ganhou Ele o ganhou as Liverpool. melhores É o equipas. seguinte, Que ele jogou, ele ganhou as Manchester- melhores e perdeu com as o piores. Manchester ganhou a melhor equipa do campeonato até agora, que era o Arsenal, e ganhou talvez a melhor equipa inglesa, tipo o próprio Liverpool. Está bem que o Liverpool não está nos seus melhores, mas o Liverpool é o Liverpool. Epa, e o Manchester ganhou essas 2 equipas. Não vamos agora colocar isso e dizer Pintar, não é né? nada, Tipo, não. não, é Isso verdade. foram É. 2 jogos. Não, não. Epa, E o só Ars- para só para vermos o tem Manchester. que se dar props, Só não está a vamos 2 pontos brincar. do Manchester City e a 3 pontos do líder. Então, Merece meu, props. não, não, Porque é o seguinte, Houve uma se há recuperação jogos- tremenda e tem que se dar E props foi bom, nisso. e foi se há bom jogos- ter se há travado o jogos Arsenal. que o adepto esperava ganhar, não Eles foram ganharam. esses. Não, Exato, os jogos exato. que os adeptos esperavam Que ganhar, eram não foram esses. contra adversários mais modestos. Exatamente. Eles perderam. Mas eu te digo uma coisa, vos digo o que é que eu acho. Aquelas 2 derrotas, principalmente contra o Brentford, que levaram 4-0, aquilo até é que motivou mais os jogadores. Yeah, foi Serviu de lição. Foi um clique. Olha, aquilo, porque eu acho E logo que- a seguir vem um Liverpool, eu acho, jogo exato. ideal para eu acho subir que o nem- ano. o próprio Ten Hag nem está a precisar mais motivar os jogadores. Tu vês Yeah. a raça que aqueles Talvez jogadores o estão Dalot, mostrando. depois de fazer os O meu gols. o Dalot, eu por acaso... Encaixou, nos né? primeiros- Eu te perguntei, nos encaixou. primeiros eu te episódios... perguntei como é que ele aprendeu, onde é que ele aprendeu a jogar, quando é que Nos aprendeu a primeiros jogar. episódios eu por acaso falei disso, que o Dalot nem no Porto era titular e aí... Epá, mas tivesse um outro jogador, não aumentou a qualidade, mas aumentou o A querer. entrega. Yeah, então isso vale muito E aquele principalmente para a central Premier chato, League. aquele baixinho, Martínez. E estão a se completar bem com o Varane. Yeah. O segredo foi o quê? Foi sair mesmo esses Maguire do 11. Luke Shaw. O Maguire, Luke Shaw eram mesmo a mais aí. E fizeram bem de sair. Agora falta sair quem? Falta sair o McTominay, entrar o Mas próprio não jogou- mas não Casemiro. jogou muito mal. Sim, não jogou mal, mas, Sim, mas nós é sabemos hora já que do Casemiro num futuro entrar. próximo Exatamente. Sim. vai ter E que a sair o compra é para isso McTominay. mesmo. E depois acho que depois vai ter que sair ou o Rashford a lutar com o Sancho pro lado esquerdo, porque o direito vai ser o Anthony, e o Cristiano que vai ser o ponto. Acho que o trio vai ser... Acredito muito que o trio será Sancho, Cristiano e Anthony. Tem que ser assim, porque tanto mais é que o Manchester não vai jogar sempre assim. À espera de... À espera- Exato. À espera um do bloco alto, para fazer aquelas Epa, arrancadas. o Manchester, se eu não Porque tô- também, Tuca, e acrescentando nesse teu ponto de vista, sem essa forma de jogar, o Rashford estava a fazer um péssimo Exatamente, jogo. exatamente. Não consegue. Não consegue. Yeah. O Sim, Rashford. Esses últimos jogos que tiveram, com os 3 últimos, outro foi com o Southampton. Southampton também carregou boi, aquele que eles Exato. ganharam 1-0. E por isso- nesses jogos, eles tiveram essa fezada do adversário subir muito. Mas olha aqui, os treinadores não são burros, depois há uma leitura de jogo do adversário. E nisso tudo conta. O Manchester não pode pensar que sempre vai encontrar adversários que vão subir as linhas com eles, sabendo que o Exatamente. Rashford está aí para E tem a correr. velocidade que tem. E sabendo que o Bruno Fernandes está aí. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer vai ser fecharem o Bruno Fernandes em primeiro lugar. E o Eriksen. Coisa que faltou ao Arsenal. Yeah. E o Eriksen, obviamente, que são os que fazem passe ao Rashford. Exatamente. Estás a ver? Se tu fechas esses dois, não há passe nenhum, porque o McTominay não tem qualidade de passe. Sim. E o Rashford vai ficar perdido aí em campo. Pões uma equipa portuguesa, de treinador português É contra o rápido, Manchester. deixa e apanhar um Wolves ou Eu O tenho Fulham aqui, mesmo. tenho aqui umas ideias rápidas que quero que vocês comentem, né? Sobre o próprio Manchester United, né? Cristiano Ronaldo, acredito que é só mesmo um castigo Eu por também não, acho ter que feito, por não ter feito a pré-época e que vai ser o titular absoluto. Anthony Pelo preço não veio para ficar no banco. foi o A ala direita dele. Anthony custou 100 milhões, foi o 95. jogador mais caro da janela de transferência. Foi 95. Foi 95 de quê? 100 milhões de Eu li euros. 100.
100 milhões de euros. 95 mais 5 por objetivo. bônus? Objetivos, Ok. yeah. Exatamente. Ok, assim está Obrigado, explicado. Caçula e eu. Yeah. Obrigado. E hoje está aqui a dar um. Como é? A próxima segunda vez vem vai mais, aparecer um Tem bocadinho. mais. Mas vai sentar aqui, Vai vamos sentar procurar aí, uma cadeira para ti. No, yeah. Você é ecologista. Yeah, Bom, vem. então, Não será? Vem com a caixa técnica. o jogador mais caro da janela de transferência, penso que não é para ser banco, vai ser titular. E temos ainda o Maguire, né, que está banco. Esse não vai. Eu falei para vocês opinarem. Eu falei o quê? Falei o quê? Vou dar aqui uns pontos que é para vocês opinarem. Temos o Maguire, que agora está no banco. E temos o Casemiro, que eu acho que também vai ser titular absoluto. Sim. Então, o que é que eu quero perguntar aqui? Primeiro, Eriksen veio com uma dúvida, né, para muitos adeptos, né? Eu sou um deles por ter aquele problema. Sim. E está a mostrar Questão de trabalho. saúde. Está a mostrar trabalho. Quero que você aborde. Foi só questão de saúde, Quero não que foi falem questão de sobre ele. qualidade. E Anthony, pelo que vocês viram no Ajax, porque ele não fez um jogo brilhante ainda é muito cedo, o que é que vocês acham? E Cristiano Ronaldo e o Maguire se vai sentar de vez? Eu posso começar? Pode. É o seguinte. Não, você falou há pouco tempo, já falaste boas Sim, mas deixa eu começar, depois vocês acabam, eu vou falar bem rápido. Eu, por acaso no jogo de ontem, eu tava a falar no grupo do WhatsApp, a dizer que o treinador, o Ten Hag, fez uma má leitura do jogo quando lança o Cristiano Ronaldo, porque não fazia qualquer sentido, porque ele tinha perdido o meio campo. Desde o momento que ele perdeu o meio campo, o objetivo aí era reforçar o meio campo. Até nem precisava tirar o McTominay. Era tirar o Eriksen para pôr o Casemiro para reforçar. Exatamente, E é. ele não, põe mais um Fred. Eu devias até perguntar também do Fred se vai perder o lugar. Porque o Fred é aquele jogador esforçado também, mas não tem a qualidade do Casemiro. E já acabou essa desculpa de que o Casemiro chegou há pouco. Tanto mais é que Sim, ele já meteu tem o que Antony jogar. que chegou a menos Titular, tempo. exatamente. Então essa desculpa já não cola. Porque em termos de qualidade e preço, o Casemiro tem que estar a jogar já. Exato. É um jogador que vai acrescentar. Não sei porque é que não Créditos joga. totalmente firmados. Exatamente. Está a carregar 5 Ligas dos Campeões nas costas. E custou 80 milhões pela idade que tem. O Casemiro não veio para crescer no Manchester. Veio para acrescentar Ele é um agora. presente, ele é um presente, tem que imediatismo. jogar. Mas Então, ontem alguém evitem colocou a isso. questão, será que ele não foi escolha do treinador? Ou foi mais um aproveitar da própria direção de viu, não, boa oportunidade de negócio? Eu acho que ele não foi aproveitado. Ninguém vai buscar um treinador, um jogador de modo relâmpago da forma que o Casemiro foi. Eu também Foi. acho que não. Então tem que Aquilo foi jogar algo uma... relâmpago. Eu acho que houve aprovação. Devem que ter, jogar uma- devem ter perguntado ao Perguntaram-lhe, treinador. tipo, olha o tens preço. estes aqui, qual é o que Ninguém tu vai pagar achas? 80 milhões, acho que Sem aprovação do quem treinador. paga, quem Treinador, paga sim. esse dinheiro sem perguntar no treinador. Quais foram as perguntas que tu Manchester fizeste? City e PSG que fazem esses pagamentos. Maguire, Casemiro já está Não, respondido. Maguire tem que voltar no Leicester mesmo, que também está lixo. Fica mesmo lá. naquele clube. Tá mal, tá? É, Paulo, esse tem Não, outro. vamos lá. o Maguire tem que ser usado como fonte de inspiração aos jogadores que estão no 11. Tipo, o próprio Varane e o Martínez têm que olhar para o Maguire lá e dizer: olha, nós temos que lutar para esse nunca mais Não vou entrar. usar. Yeah, tem que usar assim. Então, é isso, estás a ver? Não vamos agora estar aqui a tapar o sol com a peneira. Tá tudo bem que ele foi o defesa mais caro da história, mas não. Mas não. e por outra, o Maguire, a nível de análise desportiva, está entre os jogadores que mais mentiu a todo mundo. Tá aqui nessa- Yeah. Mentiroso aquele gajo. O que o Maguire fez no Leicester não pode ter sumido assim do dia para noite. Olha, no mesmo patamar do Maguire, e meto, é outro inglês que é o Jack Grealish. Grande aldrabão. São os drabões esses, Júlio. Melhor voltar. Yeah. Eu vi aí um comentário que vimos no grupo nós, né? Ele é o Epá, drabão se isso aquele. custou isso tudo, o Rafael Leão custa quanto? E até tem Boa um pergunta. comentador da RAI, Da RAI falou isso. disse assim, o Grealish custou 117 milhões. O Rafael Leão tem que custar 400 milhões. Não pode. Yeah. E tem razão, tem a sua razão Vamos, pela, Daniel. pela inflação do mercado agora. Vamos mudar de jogo, jogo, é vamos de mudar de verdade. jogo. O Tuca respondeu quase todas aquelas questões que eu meti no ar. Então, Quinto, Fala. fala um bocadinho do Manchester City e o West Ham. Não, foi o Manchester City e o Villa. E o Villa, Aston Villa. Desculpa. Estás a confundir os equipamentos, né? Desculpa, Olha, desculpa aí. começa mesmo já bem. Explica aí ao pessoal de casa que o jogador que o cliente mais ama na história do futebol chama-se Steven Gerrard. E tanto mais é que Steven é o nome do filho dele. E depois, nós antes disso estávamos a conversar que se o Aston Villa perdesse com o City, provavelmente o Gerrard perdia o pão. Ia perder o comer. Yeah. Zeni, vou tentar ser rápido. O Villa do Steven Gerrard fez
o que o Manchester United fez no jogo contra o Liverpool. Usou o jogo certo para não perder. O Steven Gerrard não podia perder aquele jogo. E te digo, no primeiro momento em que o Manchester City ficasse a 2 golos de diferença no jogo, era caminho para golear. Tanto mais que aquele Ui estragou as nossas fichas, não tem nada a ver por City deixar de ganhar. Porque não foi acima de... acima de alguma coisa. Pronto, do jogo jogado foi um muito bom jogo. Vemos um Kevin De Bruyne cada vez mais a casar com o Alan. Aquele cruzamento que ele faz por Melhor médio do mundo. Concordam? Mas estás Concordo, estou a perguntar. Quando envolve Paris Saint-Germain, Manchester City e Barcelona, vocês Estou a conversam. perguntar. A conversa. Até não se realou tanto. Messi. Quando junta na conversa, Messi. Não, no episódio Guardiola. passado, quando começamos a falar do Manchester City, o Kevin De Bruyne, já disseste melhor médio do Fala mundo. para ele não fazer mais Mas já assistência. Eu vou parar de falar dele. É tua opinião. Se ele não fizer mais assistência, eu não falo dele. Bom, Mas aquela assistência. é o melhor médio do mundo, eu fico com o Enzo Fernandes do Benfica. Agora, parece que você Rapaz. Já está na pré-convocatória. Vou me retirar. Zeninho, voltando para o jogo, foi um jogo onde o Aston Villa em momento nenhum baixou a cabeça. Manchester City, como sempre, Manchester City é sim, então, se não, das 2 ou 3 equipas no mundo que mais criou oportunidade. E uma equipa de segunda parte de tabela como o Villa, sempre que não sofreu mais do que um golo contra o City, é muito bom. O Villa voltou a jogar de peito aberto com o City, como fez no último jogo da temporada passada. E pronto, era um ponto que o Steven Gerrard precisava. E conseguiu ter esse um ponto. A equipa bateu-se bem, a dele. E é daqueles jogos que, conforme o City podia golear, o City também podia perder o jogo. Podia perder, exato. Exatamente. Como os jogos da Premier League são assim. São, a maior parte são assim. Braulio, quero te ouvir um bocadinho. O que é que tens a dizer sobre o Erling Braut Haaland? Pá. Nós aqui fustigamos muito o miúdo. Porque nós Mas não fustigamos por mal. Nem Sim, foi, nem nós foi por mal. falamos aquilo que nós estávamos. Nem falamos da qualidade dele. Sim, não falamos da qualidade, mas Nós falamos da nós adaptação falamos apenas. da adaptação. E mesmo depois de já ter marcado alguns golos, nós voltamos a falar que a equipa não era ideal para ele. Sim. E de certa forma continuo a achar que também ainda não está a 100%, né? Mas ele já vai fazendo alguns golos. É isso que se pede aos avançados. Avançados já. Mas ele está a fazer golos, não é isso que se pede a ele. Já tem quantos golos? Já tem 9, né? 10. Na Premier League já tem 10. E acrescentando o Braulio. Hoje estamos a ver um Kevin De Bruyne na linha a fazer um cruzamento. Sim, mas também. Não era normal. Não era normal. Então quer dizer que nós não estávamos errados na nossa linha de pensamento. Mas também eu Está-se já a adaptar a vejo. ele. Mas foi aquilo que nós metemos aqui em causa. Ou ele começa a jogar com a ou ele começa a jogar da forma que é a matriz que a equipa sempre jogou, ou a equipa se adapta a ele. Eu acho que está mais. Eu já consigo ver ele mais móvel. A equipa, ele nesse momento já consegue entrar mais para aquilo que é a própria matriz de jogo da equipa. Então está a conseguir fazer alguns golos. Assistências também já faz algumas. E tem sido o melhor jogador da Premier League até o momento. Ele é o melhor marcador. Jogador Jogador ainda falo Pá, que ele tem por mais gols, mim mais é o assistências. Kevin. Não. Pelo o que tem feito, eu vou falar, por mim é o jogador Kevin. Eu também concordo que seja o Kevin. Epá, eu não sei. Ele tem eu mais não golos, sei. mais Eu- assistências, é isso, né? Eu se calhar colocaria o Gabriel Jesus. Também pode vir a ser. Também pode vir a Mas ser. agora vamos ver quem vai ser o jogador do mês. O Alan, convenhamos já. Não, mas até isso já sabemos. A nível, você sabe hoje em dia. Hoje em dia nós pensamos em gol e pode vir a Vai ser ser ele. gol, vai ser Vai ele. ser ele. Epá, eu acho que ele é aquilo que eu ouvi um comentarista a falar, que na qual o Tuca fala que eu gosto muito dele, que é o Marcelo Beckler. Ele falou, eu já sabia que o Alan era... Trabalhas para ele? Não trabalho, mas gosto muito dele. Ele disse, eu já sabia que o Alan era Alan, mas não sabia que o Alan também é Robert Lewandowski. Porque ele conhecia o jogo do Alan de trás para frente, mas agora está a ver o Alan a jogar em espaço curto e a fazer muitos golos. É isso que eu disse. Ele está a aprender Sim, tá. outras formas de jogar. Pronto. Nosso realizador te falou mal atrás Então, aqui. nós vimos esse jogo do Manchester City, que não foi o que a gente esperava, né? Porque nós pensamos, acho que aqui... Não, mas o City foi penalizado por culpa própria, porque eles não matam o jogo quando devem matar o jogo. Algumas vezes. Algumas também vezes, teve sim. aí cajadadas lixadas. Mandaram na trave até também, né? Foi um jogo muito aberto. Mas nós não podemos esquecer aquilo que nós já falamos. O City está a sofrer muito. Tá, exatamente. Está Não, sendo tá muito difícil. normal. Costuma golear, mas há jogos que pode sair sem ganhar. Yeah. Olha, eu estou aqui a ver as estatísticas e o Villa só fez um remate à baliza, que Foi deu golo? golo. Só um remate. Mas falando de sofrimento, vamos falar do jogo sofrido do Chelsea. Tuca Chaves, o que é que tu viste sobre aquele Chelsea que conseguiu ganhar com muita dificuldade? Epá, e com Agora problema, no West Ham e o que estava aí a rir. Olha, Agora no eu West por Ham. acaso vi esse jogo mesmo assim com
com os mambos apertados, porque também estava numa das minhas fichas de apostas. tanto mais é que escapei de morrer. Primeiro festejei com o golo do Kai Havertz no fim. Festejo já o golo do Kai Havertz no fim. Depois sofrem aquele golo do empate também no fim. Mais velho Antônio, né? Que depois é anulado, yeah. Fiquei já bem malaique, meu. Fiquei malaique, mas depois foi anulado. Eu até estou a opinar, no grupo do WhatsApp estou a opinar. Uns estão a falar, isso não é nada, eu estou a falar, falta assim. Futebol não é de pisar. Essa parte. Se o árbitro disse, eu ouvi. Não vamos mudar o mas pronto, eu acho que não sei se teremos uma equipa do Big Six a ter um jogo fácil com o West Ham. Não sei. O West Ham está muito forte. Já desde a época passada. Eles reforçaram-se muito bem. Já fizeram uma boa época passada. Sim. Agora reforçaram mais com Lucas Paquetá. Ainda pegaram também aquele ponta Scamanca, Sim. italiano. E o plantel deles também já não era sim, mau. O plantel dele já é muito bom. Eu gosto muito dos dois trincos, que é o Declan Rice e o Thomas Soucek. Declan Rice, Aquilo fica muito fixe. Então foi um jogo, o Chelsea não está a praticar um bom futebol. Não consigo perceber porque é que o Loftus-Cheek é dos jogadores mais importantes atualmente para o Thomas Tuchel ali no 11 do Chelsea. Tanto mais é que o Kovacic é que sai, o Jorginho é banco e o Loftus-Cheek é que fica e não sei mais quanto. E depois outro jogador custou tão caro que não estou a perceber porquê, que é o Cucurella. Custou 65 milhões de euros. Ele devia custar 20. O Cucurella custa 65 milhões de euros. A malta tem que começar a fazer comparações com outros jogadores. Cancelo, assim fica quanto? Se o Cancelo vai lhe pagar quanto? Robertson vai É complicado. Os clubes ingleses têm que começar a ver também o que comprar. E vão acabar. O Sidney, por acaso, tinha dito isso no grupo. Estão a dar um tiro no próprio pé, porque agora todos os clubes, quando tiverem que negociar com os ingleses, vão aumentar mesmo o preço. Com sem qualidade. Exatamente, vão aumentar o preço. Então tá nisso. Mas pronto, falando do jogo, foi um jogo difícil para os dois lados. E por acaso, mais uma vez, gostei da entrada do Kai Havertz. É um jogador de grande qualidade que nem percebi porque que foi no banco, porque o Pulisic não dá mesmo. Não sei porquê, mas o Pulisic foi flop mesmo na Premier League. Está a ser flop. Então é complicado. Tuca, vou opinar rápido. Sim. Eu me parece que conforme os plantéis e os jogadores têm maus momentos, os treinadores também passam por maus momentos. Olho para as escolhas do Thomas Tuchel nos últimos tempos e me parece que ele não está bem naquilo. No tempo da Abramovich estava na rua já. Não, já sabe, ele não dá esse tempo todo. Até já ganhou mesmo a Champions, pode ir. Então vejo um pouco disto nesse jogo. E o Tuca falou do West Ham. O West Ham tem um bom plantel. O Moyes está a fazer um bom trabalho, fez um trabalho fantástico a temporada passada. E em algum momento o plantel ficou sem pernas, por isso é que baixaram tanto. E este ano está muito difícil para o West Ham. Eles começaram mal a época. Estão lá embaixo, mas vamos melhorar. Fazem jogos bem forçados. Sim. Não vimos, é o que o Tuca disse, não houve um jogo que o West Ham jogou com uma equipa grande e teve totalmente exposta. São sempre jogos muito difíceis, mas não têm estado a ganhar. Por Tem uma vitória só. 3 derrotas, um empate. Mas vão recuperar, é muito cedo para falar disso. Acho que estão na sexta jornada. O West Ham, eu prevejo acabar aí no meio da tabela, como sempre. Entre sexto a sétimo, por aí. Sim, normalmente é meio da tabela, a equipa por do aí, meio da tabela. é mesmo a posição deles. Eu também não acredito que o Leicester que está mal, né? Aproveitando a falar que está muito mal, eu não acredito que ele vai descer Não, divisão. acho que o Leicester vai melhorar porque também pode ser aquilo que nós falamos que é de fins de ciclo. Se calhar o Brenda Rogers já não está a conseguir passar aquilo que é. Exatamente. Os jogadores também, os jogadores às vezes também fazem mesmo a cama dos treinadores. Já não estamos a conseguir. Com todo respeito, o Leicester não pode aceitar ser goleado daquela maneira. Sim. Brighton, independentemente de tudo, não pode aceitar. Mas o Brighton joga bem. Está bem, mas o Braulio, tu olhas para os dois plantéis, não tem diferença nenhuma. Ou tocamos assim, sinceros. Até nem falamos da semana passada porque não entrou no contexto. Mas assistes um Leicester a fazer aquele jogo cujo onde o De Gea também podia ser um dos melhores jogadores em campo e logo a seguir vês a levar essa surra com o Brighton. Não bate certo. Mas isso é assim, falando disso, a gente vai falar do outro, do Big Six, que sai de um jogo de 9-0 e agora 9-0 ou 9-1?
9-0, né? 9-0. Não, sai do 9-0. Sai do 9-0 e agora encontra essas 2-1, dificuldades. Ganha 2-1 no Sim. fim. E agora encontra E essa agora dificuldade. Não, mas o 500 até vai falar mais. Fala aí do vai falar mais Liverpool. disso. Quero Mas ouvir os dois como adeptos. eu só quero dizer que epá, não seria já um jogo fácil, Sim. mesmo que o Liverpool tivesse num dos Na mão de melhores cima. momentos. Yeah. Não seria um jogo fácil. E tanto mais é que o jogo foi mais físico Do que outra coisa. do que outra coisa. O Everton jogou para partir mesmo. Exato. Como sabe mesmo que esses têm mais qualidade do que nós vamos mesmo partir. Yeah. E epá, e na Inglaterra, muitas das vezes, alguns treinadores deixam mesmo passar várias cenas. E é Árbitros, no bom. caso. Yeah, muitos árbitros. É bom para alguns jogos e é mau para outros. outros, sim. Isso para o Liverpool, que tinha muito mais qualidade, jogadores como Luís Dias, Salah, até o próprio Fábio Carvalho, o Elliot, que não têm físico para isso. Yeah. Sentiram-se peixes fora Sim, d'água. não tinha como. Sim. Mas é como tudo, o Liverpool está mal, não recomenda-se, e um dos culpados é o próprio Klopp, que não foi ao mercado Conforme devia. procurar pelo menos médio de qualidade. Veio esse Arthur, mas não considero o Arthur um médio que venha para acrescentar muita coisa, não sei. Se acrescentar vai ser novidade para A mim. nível ofensivo, pode acrescentar. Mas pronto. Porque tu não tens muitas opções aí. No que diz respeito ao jogo que tu viste do Liverpool e Everton, o que é que tu achas que faltou? Tivemos um Jordan Pickford a mostrar que realmente é formado no Everton. O Everton Tirou todas as bolas. não foi só o Brandon Rodgers, Steven Gerrard que tiveram a jogar pelo emprego. O Frank Lampard também teve um jogo pelo emprego. Yeah. E se ele perde com o vizinho, provavelmente estava mesmo no olho da rua. O Pickford também defendeu tudo. Exatamente. Tirou Depois, umas bolas. Tuca falou muito bem. Foi um mau jogo para o Jürgen Klopp experimentar o seu meio-campo mais jovem desde que chegou ao Liverpool, que foi, por acaso, o Fábio Carvalho e o Harvey Elliott. Porque são jogadores que pedem jogos de altíssima qualidade e não jogos de muito físico. O Everton jogou com o Iobi, com o Nana e com o Davis no meio-campo. Esse Nana é um trator. trator Isso autêntico. já nem sei se é mais trator. Acho que é um trator e Os caminhão ao miúdos- mesmo tempo. Gostei, ele Os veio do miúdos- Lille, né? Os miúdos não conseguiram mostrar a sua qualidade, tanto mais que o Fábio Carvalho foi substituído logo ao intervalo. O rapaz que faz o golo da vitória tão sofrida contra o Newcastle faz apenas 45 Mas minutos. ele não tem físico para jogar com ele, para combater com aquele Não, não meio-campo. dá. Foi o que estávamos aqui a dizer. E o Acho que- que o- o Klopp abordou mal, e não só abordou mal, como esteve muito mal nesse E o mercado Naby de Keita não joga transferência. por quê? Não, só para ser mais grave, o Naby Keita e o Oxlade-Chamberlain estão fora da lista da Liga dos Campeões do Liverpool. Eu não compreendo porque é que ocupam lugares aí. Mas O Keita Mas também são muitas lesões. Epá, nós Sim, temos, isso também. nós temos, mas o nós Keita, temos meu. o Henderson, o Alcântara, o Chamberlain. Konaté, o Keita, o Ox lesionados. Epá, é muito. Não, e também. nesses todos só um é que não é médio. Yeah. Mas espera ainda, será que ele deixa de fora o Naby Keita e o Oxlade-Chamberlain pelo tempo de lesão? De Vai recuperação? ser muito demorado? Pá, não sei. Pode vir a ser isso. Se calhar. Pode sim, vir a ser Talvez. isso. Não, mas eu me parece que está a chegar o ponto que ele, por ser muito tempo. É aquilo que falamos no episódio passado. Os treinadores muito conquistadores depois se tornam muito chatos. Porque já conquistaram, então têm aí mesmo condições de Sim, opinar eu sobre o que faço, ele vê. E eu acabam por faço. Mas ser a grande ideias verdade, fixas, né? a grande verdade é que o Oxlade-Chamberlain já não devia estar no plantel Não. do Liverpool. Acabou de E ter. tanto, olha, aí entra. Lembras da nossa conversa que nós tivemos a falar sobre o Gruitch do Porto? O Gruitch nesse momento espaço aí, estaria com muito espaço. Muleta certa para o Fabinho. Exatamente, o Fabinho E, está aí e todo tinhas ele em cansado. casa. Exato. E para piorar o pagamento, e tiveste razão quando abordaste isso no grupo do WhatsApp, o pagamento só foi feito mesmo essa season. Só. Ficou lá jogando normalmente. Epá, e tá mal. É complicado. E para aquilo que é início de campeonato, não podes perder tantos pontos com um City que quase não perde pontos. Arsenal não perdia até esse jogo. As coisas estão a começar a complicar. Bom, para fechar com a Inglaterra, né? Vimos que o Liverpool empatou e parece ser justo o empate, né? Criou pouco nesse Mas aspecto. também era um jogo difícil, porque é um derby de lá da cidade dos Beatles. Yeah, vamos Era mesmo um vamos derby. acabar com a última equipa do Big Six, né? Que foi o Tottenham do Conte, né? Que o Tuca já diz há muito tempo que pode vir a surpreender essa época. Vamos falar rapidinho do Tottenham. Está mesmo a surpreender. falar rapidinho do Tottenham, que é para a gente entrar rápido para a Liga, porque temos ainda aí também a Liga Portuguesa. Bom jogo. Um jogo tipicamente inglês, aonde mais uma vez os treinadores portugueses, o treinador português mostrou Exato. porque é que nós não paramos de os elogiar aqui, e seria bom que nossos treinadores nacionais angolanos realmente fossem a fundo para saber quais os sucessos porque é que tanto sucesso organizacional taticamente os portugueses têm, e isso viu-se neste Fulham.
Epá, este Fulham já empata com o Liverpool no primeiro jogo e dá mesmo notas de que não veio nessa Premier League para brincar. Zeninho, o Fulham vai ser aquele time que subiu e a faltar 10 jornadas vai ter a vida tranquila de que não vai deixar da primeira divisão. Está muito bem organizado. Está mesmo organizado. Voltaram para ficar mesmo. Aquele Mitrovic fez um jogo bonito. O Mitrovic já está surpreendendo há muito tempo. Yeah. Sim, ele está em grande forma. O Tottenham... Tottenham, deixa mesmo para tu falar. O Tottenham do Conte é uma equipa que por acaso dessa vez bancou o Kulusevski, não sei. O jogador dele preferido. O meu jogador nesse momento preferido do Tottenham. Mas pronto, também tinha que jogar o Richarlison e por acaso jogou muito bem, foi dos melhores em campo. Foi o melhor aqui. E aí teve dos melhores em campo. Isso é algoritmo, não liga muito. Assim. Isso de algoritmo não pode ligar muito. Essas notas aí que dão. E aí, tanto é que ele teve uma situação caricata. Ele marca o golo. Ele marca o último golo. Seria 3-1. Tira a t-shirt e tudo, já aí festejar. Vê amarelo e o golo anulado. O VAR anula o E golo. o cartão mantém. O cartão tem que se manter porque ele tirou a t-shirt. Mas pronto, mais um jogo competente por parte do Conte. Treinador que eu também gosto muito em termos táticos. Foi um duelo tático que nós vimos aí entre o Conte, um treinador italiano, e um português, que é o Marco Silva. E ganhou a melhor equipa, que é o próprio Tottenham, que tem o melhor plantel e que por acaso acabou por sofrer nos últimos minutos porque acabou por dormir um pouco e o Alexander Mitrovic fez. Daí no futebol inglês é assim, quando sofres aos 80, Mas foi carregado. daí por fim é te carregarem até não sei como. Campo inclinado. Mas é como tudo. As grandes equipas... O Mitrovic ia fazendo um igual ao que já tinha feito. Mas é como tudo, as grandes equipas têm que saber o momento de estar por cima e o momento de estar por baixo. O Tottenham do Conte conseguiu saber estar por cima e por baixo e foi muito bom. E daquilo que eu estava a falar em relação ao West Ham, é só para mostrar que o único empate que eles têm, o Tottenham, aliás, os 2 empates que eles têm é com o Chelsea e com o próprio West Ham. Certo. E o resto tudo é vitória, o Tottenham. Então é uma equipa, conforme você começou a dizer, que eu acho que vai estar aí no top 4 e vai mesmo vai beliscar aí entre o City e o Liverpool, porque o Liverpool está tudo bem, que aqui falamos que está mal, mas no fim da época Terá algo a dizer, vai ser sempre entre Liverpool e City. Ok. Finalizamos a Premier League, continuamos com o Arsenal em primeiro, Manchester City em segundo, Tottenham em terceiro, o Albion está em quarto e o Manchester United em quinto. Grande recuperação do Manchester United. Qual Albion que está? O Brighton. Yeah. É o Brighton. Brighton é Albion. Sim. Okay. Penso que Só o Manchester... Brighton houve Albion. Sim, mas começa com o Brighton. O Manchester United penso que é a maior surpresa, né? Sim, que vai parar agora em quinto. Sim. E com isso vamos ver as próximas jornadas. Estamos na sexta, vamos ver a sétima e como é que isso vai ser. Vamos agora para a La Liga. Real Madrid teve um jogo contra o Real Betis, na qual ganhou por 2-1. Penso que o Braulio está preparado para falar sobre isso que aconteceu. O Vinícius Júnior, que teve mais uma vez em destaque. É o desbloqueador do Real Madrid. Exatamente. Hoje eu acredito que ele seja a maior peça, né? Não sei. Penso que ele seja a maior peça do Real Madrid, ele junto com o Benzema, mas no início da época penso que o Vinícius seja mesmo a maior peça. O que é que tens a falar sobre esse jogo, Braulio? Calma, repete só. Estava distraído aqui no telefone. Penso que o Vinícius e o Benzema sejam a maior peça nesse momento do Real Madrid e no início da época, né? Nessa jornada, o Vinícius tem sido a melhor peça do Real Madrid. Eu estava aqui a buscar a estatística do jogo e por acaso ouvi uma parte que disseste que no final da Liga o Vinícius vai ser a maior peça do Não falei nada disso. Pronto, não começa a pôr palavras na minha boca. Eu quero já Fala sobre o jogo. Fala sobre o jogo aí, quero já lhe complicar. Não é começa. preciso respeitar os mais velhos. Não falei nada disso. E aquela equipa ainda tem mais velhos. Já tem ainda o Benzema, tem ainda os Modric, próprio Mas Kroos. isso não tem nada a ver Então, com o que eu cuidado. acabei por falar. Sim, eu falei o Eu Vinícius se calhar tem sido percebi a mal melhor porque eu estava peça. aqui a procurar Não te distraias mais. Vai, diz aí, melhor. bro. Tá bem, Estava pode procurando estatísticas, não é problema. Esse rapaz toca muito confortador. Vamos, vai, podem falar. Bravo, diz lá o que é que viste desse jogo. Foi um jogo que apesar
do Real Madrid ter começado a ganhar, né? Fez gol logo aos 9 minutos pelo Vinícius, né? Que a malta já sabe como é que é o Vinícius, aquele supersônico. Quando arranca ninguém mais para. Mas depois desse golo, o Real Betis responde logo a seguir e depois tivemos uma batalha campal. Já sabemos como é que são os jogos com o Real Betis. O Real Betis é uma equipa sempre muito complicada e foi isso mesmo que fez. Complicou o Real Madrid. Não foi um jogo nada fácil. Teve oportunidades também para fazer golo. Lá está, né? Mais uma vez aquele sim que está na baliza do Real Madrid teve aí algumas defesas, não muito apertadas, mas teve algumas defesas. Foi um jogo complicado para o Real Madrid contra o Betis de Sevilha, que é uma grande equipa. E depois na segunda parte o Rodrigo acaba por fazer o 2-1, que eu acho que é um jogador especial. O Rodrigo é um jogador especial. Ele sempre que entra ou dá a marcar ou marca. Então, mais uma vez, o Real Madrid teve dificuldades a ganhar um jogo, porque tem sido assim a Liga toda. Esse jogo também já seria mesmo difícil, porque seria difícil, o Betis está a fazer uma boa época. época. E já terminou a época O passada. Betis é sempre complicado, também. mas é isso que nós estamos. Esse Guzani é aquilo que o Cine te complicou. Você diz que o Real Madrid joga mal, mas ganha os jogos. E por acaso tem sido Vitória muito atangente essa época. Mas não é jogar mal. Não é jogar mal, Fala tipo, assim. tem sido competente. Tem sido vitórias sempre pela margem mínima, mas lá o Real Madrid tem cumprido, né? Tanto mais que é líder da La Liga. Da La Liga, Pá, resumindo, é isso. Foi um jogo complicado. Eu penso que o Real ganhou O Real bem, Betis né? ganha bem, Mostrou mas aquilo que faz, né? Uma equipa que a camisa pesa muito. Vou falar um bocadinho rápido do Barcelona. Alguém quer falar do Atlético também? Não. Não. Só quero perguntar. isso é para se- dizer que o Tchau Mendes fez um grande jogo. Só quero perguntar se Boa grande compra se também. anunciaram a demissão do Lopetegui. Ainda não. Ok. Mas pronto, do Barcelona eu vou falar rápido. É aquilo que eu disse. O Barcelona penso que está a criar pouco. Mas que estão a deixar tudo para os avançados. A bola circula pouco no meio campo e os avançados têm que resolver. Com o Sevilha sofreu muito porque esse resultado até eu acho que é meio mentiroso. Ok. 3-0, porque eu vi o Barcelona a sofrer nos primeiros 10, 15 minutos, sofreu muito e continua a sofrer. Tivemos um Condé à altura, não sei se é porque estava a jogar contra a antiga equipa. Quis mostrar Teve que mesmo, realmente exato, vale. teve a altura. E a bola não está circulando no meio campo. A bola sai simplesmente. O Pedri e o Gavi tocam um pouco na bola e a bola vai para logo nos que podem resolver, que é o Rafinha, Dembélé e Robert Lewandowski. E foi isso que eles conseguiram fazer. Ganharam por 3-0 e penso que não há muito o que falar desse jogo. Então, falar do Atlético, ninguém quer falar um bocadinho do Atlético? Toca, nem um bocadinho? Não sei o que dizer que o Simeone já está na hora de ir embora. Já passou o tempo. Do Atlético não tenho nada para falar. Do treinador do Atlético tenho. É um isso treinador sim. que está em fim de ciclo. Mas o presidente, que é o Cerezo, não consegue. Só sairá depois da morte dele. Não Palavras consegue, dele. não consegue lhe mandar embora. Então vamos ver um Atlético mesmo sempre assim. Assim, sim. Por acaso eles vão jogar com o Porto na Liga dos Campeões? Já apostei no Porto. Por acaso, meti Portugal e um empate. Então, meti mesmo então vitória. vamos pular a La Liga aí rápido para a Série A, Começo que é a eu Liga mesmo. Italiana. Que estamos de parabéns porque o nosso Milan conseguiu vencer o derby, né? Surra. Então, pronto, como é que viste aquele o jogo? Bro, diz lá o nome. Derby della Madonnina. Exatamente. Eu gostei muito do jogo, muito porque um dos jogadores que eu mais acreditei no projeto não para de dar cartas, que é o Rafael Leão. Gosto muito do rapaz. E falando do jogo em si, foi um grande derby, onde começamos a perder. San Siro completamente lotado. Depois de termos sofrido... Explica uma cena. San Siro é para o Milan e Giuseppe Meazza é para Giuseppe Meazza é para o o Inter. Inter. Exatamente. Ou é o contrário? Não, é mesmo conforme assim, disseste. conforme disseste. Yeah. Depois de termos sofrido o golo, quase 7 minutos depois, o AC Milan conseguiu empatar. Fez um muito bom jogo. O Rafael Leão foi estupendo, 2 golos e 1 assistência. Joga muito. aquele Não, rapaz. está em forma. Zé, como sempre, é ponta. Teve no lugar certo para fazer um golo. Merece mas... convocatória, né? Yeah. Quem? O Rafael Leão? Rafael Leão. Não, Já tá, não já só tem, já tem convocatória. Acho que está na altura de Eu discutir. depois vou 11, falar disso, exato. vou falar mesmo já disso. E depois, deixa só dar aqui um recado ao nosso amigo, o Celso Alexandre. Quando o Pioli pediu a contratação do Maigman, sim. Yeah. O Celso Alexandre falou mal, Lembro. falou mal do guarda-redes. Eu lhe disse: não viste de onde o miúdo veio, Sim. não viste o que Ele ele fez no foi Lille, campeão com o Lille, Lille, e ele vai dar-te na cara.
Nós não sentimos a falta de Donnarumma para que conste. Está tudo bem que a posição de guarda-redes não se mexe à toa, Sim. mas esse miúdo, o Rui Patrício saiu, esse miúdo para mim tira o Lloris da seleção. É questão de tempo. Esse miúdo tira o Lloris. Esse é melhor que o Lloris. O rapaz fez um grande jogo. Houve aí momentos do jogo que o Inter teve lances para fazer empate. Sim. Mas o rapaz conseguiu aguentar e pronto, ganhamos e ganhamos muito bem. Exato. Por outro jogo, né? Tuca, não vou te deixar falar mais do coisa. Quero lhe deixar falar mesmo do você que gosta muito do Murinho da Roma. Deixa ele falar do Rafael Leão. Não, depois não tem jeito de falar muito. Não O fala rapaz muito. é nosso. Começa com o Rafael Leão, fala um bocadinho dele e depois fala da Roma. Também é meu, é Tuga. Aliás, é Mangope, né? O Rafael Leão é Mangope. Sim. É nosso, é angolano. Exato. Mas representa a Tuga. Também que tenho segunda nacionalidade, então também tenho o direito de falar. Não, eu sei angolano. Então, continua aí. O Rafael Leão, por acaso, é aquele tipo de jogador. Eu tive a assistir aquele jogo e é mesmo o que desequilibra. Tanto mais é que na Liga Italiana não tem muitos disso. Exatamente. Não tem muito jogador que agarra na bola e vai para 1 para 1. E a Liga Italiana é mais tática, é passe, depois cruzamento, o golo, tá tudo bem. E o Milan, nesse momento, é das equipas que tem mais qualidade nisso. Tem o próprio Rafael Leão, contratou esse miúdo de Catelar, que é muito bom. Muito bom jogador. Tem o Júnior Messias, não sei, foi titular, mas não sei. Eu preferia que jogasse aquele puto que foi do Real Madrid, o Brahim Dias. É outro também. Mas o Brahim Dias jogou, Tuca? Não, entrou na segunda parte. Desculpa. Entrou no lugar de Catelar. Exato, desculpa, estou confundindo com o coisa. Então, o Brahim Dias, calhar nessa ala podia estar melhor. Mas sim, eu estava falando da equipa. E depois o Milan está com 2 trincos bons, meu. O Benacer e o Tonali são bons. Muito lembrar, o coisa, então, o Tonali faz lembrar o Gattuso. Toca. Yeah. Desculpa aí te cortar, Toca. Nós já estamos aqui com o tempo escasso. Ok. Fala um bocadinho aí do jogo da Roma. Faz favor. O Braulio vai falar da Juventus. Vamos para a Liga Portuguesa, que é para a gente tentar fechar isso. Da Roma, eu não tenho muito para falar. Nesse momento é a minha equipa. Sim, senhora, eu sou do Mourinho, então onde o Mourinho vai eu apoio. Mas é uma deixa. O Mourinho já falou. Mas Toca, da boquinha, sabes o que é? Sim, mas o Mourinho já disse. Não leste o que ele disse? Ele disse, prefiro perder um jogo por 4-0 do que 4 jogos por 1-0. Então, ponto final, deixa, o senhor perdeu. Até sabes que os portugueses também são peritos. Está tudo bem, o senhor perdeu. Em respostas. O senhor perdeu, levou da boquinha, Sim. mas também está a 2 da Atalanta, está 1 do Milan e do Napoli. Sim, não está mal. Não tem nada de especial. Foi um resultado muito surpreendente. A defesa teve mal, o Rui Patrício teve mal. Muito mal. E pronto, segue a vida. E focar no próximo jogo. Que venham Ludo Goretz, tem jogo ele, fora. Focar no próximo jogo. Na Liga Europa. Falar da Juventus, né? Juventus, fala aí rápido. A Juventus teve um jogo difícil, né, em Florença, que também é sempre complicado, né? Começa a ganhar, mas depois vê-se empatado aos 30 minutos. Até a própria Fiorentina teve mais bola, mas também nós já sabemos que essa Juventus, desde que como é que chama? O Allegri voltou, não tem sido tão consistente. Não tem mesmo. Para tu reparar, eles têm 3 vitórias e 2 empates na Liga. Estão a oscilar aí. Ainda não encontraram bem o fio de jogo. Teve um mau arranque, né? Exatamente. Sim. Mas lá está. Uma espécie de Liverpool. Já que estamos aqui a acelerar, foi um jogo... Não entendi o Vlahovic ficar no banco e nem sequer entrou. Também não entendi. Será que teve a ver com a questão Não consigo física? perceber. Não consigo perceber. Estava na lista dos convocados, mas não dos lesionados. Então... Para resumir, ficou mesmo no banco. Para resumir, foi um jogo difícil. E depois ainda há um jogador da Fiorentina que falha um penalti na segunda parte, que foi o Jovic, que o Real Madrid vendeu. Sempre ele. O Real Madrid não então, vende. O Real Madrid se desfez. Teve sorte de não ter perdido até. Exato. Falhou na primeira, aos 44 minutos. Era o fechar mesmo da primeira parte. A Fiorentina teve 5 remates à baliza, o Juventus só fez 1. Então, a Fiorentina foi superior no jogo. A Juventus está com muitos problemas e a gente sabe. Dani pensou que a vida dele já ia começar a andar bem, Menu acertou aí, continua o problema. Infelizmente ele não consegue ter uma equipe, várias equipas Ele boas. pensou que com o regresso do Allegri a equipa ia carburar. Eu só penso que o Benfica jogue o quanto antes com a Juventus. Hoje é hora de jogar. Mas vamos chegar nesse assunto, Tuca. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Como temos que acelerar o programa, vamos fazer assim.
o que a gente fala um bocadinho do Porto, começando. Braulio do Sporting, tens que ser... Sporting? Quem Fala, fala não do falo de Sporting? Sporting. Eu quero que tu fales de Não, não falo Sporting. de Sporting. Braulio do Sporting e Touca do Benfica, que é para a gente chegar na fase do grupo da Champions, que o jogo já é amanhã. Eu recuso-me a falar de Sporting. Fala aí, o que é que se passa no Porto? Do meu Porto, como sabem, foi um jogo difícil, mas aonde para mim um dos grandes feitos foi o treinador ter feito o que nós pedimos aqui na mesa. No caso, eu que pedi alterar aquela defesa. David Carmo jogou, a equipa não sofreu gol, não vou dizer que ele foi o salvador da pátria, mas trouxe ali aquilo que nós estávamos a pedir, um Pepe já adulto, fazer uma marcação mais à zona e o David Carmo deambular aí pelo meio. Galeno fez golo, Taremi tirando aqueles mergulhos que vocês sabem que eu também não aprovo. Que ninguém gosta. Ele não é um mau ponta, é um bom jogador. E pronto, o Eustáquio também fez um senhor jogo. Penso que com mais minutos vai se mostrar uma grande força aí para o meu Porto. Então penso não ter muito a acrescentar. Toca falar lá do Toca, Benfica. fala faz do favor. Benfica, o que é que se passou? A polêmica que tem. Vamos deixar-me com o Sporting. Sim. Do Benfica foi um jogo. Foi o jogo mais difícil da época até agora. O Vizela entrou muito bem e por acaso. Na vossa casa. Nos momentos de se fechar, se fechou, mas também saiu várias vezes em contra-ataque, que é para matar o jogo. Ainda bem que não matou. O Benfica acabou por empatar o jogo com um grande golo do David Neres. É grande gol. Aquilo é coisa é farpa para o Pitu? Deve ser, porque o Pitu disse que o Neres ia flopar por causa do tempo que ficou parado e não sei mais quanto. Eu nem mereço resposta. E depois, houve um final de jogo elétrico ou eletrizante, Já foi mesmo de loucos. onde o Benfica, o Gonçalo Ramos sofre penalti, não assinala um penalti, ainda leva o segundo amarelo por simulação. Suposta simulação. E há por suposta simulação. Tanto mais é que o primeiro amarelo já foi mal dado também, num choque entre os dois jogadores, onde não há falta de nenhum dos dois. E depois houve aquele penalti polêmico, um penalti que, na minha opinião, como adepto do Benfica, desde que a bola bate primeiro no corpo e depois é que vai para o braço, não pode ser penalti. Então, é um penalti inventado, mas aceito o árbitro assinalar, só não aceito o VAR não chamar o... Peraí, mudaste de o opinião. Yeah. Eu por acaso... Ele é fazedor de Ele opinião desportiva, tem que- analisou, Sim. analisou e eu tem que por ser acaso- verdadeiro. Eu Eu por por acaso... acaso também já tive a dizer que não era penalti. Eu por Aquilo acaso não- tenho pareceu que mudar de opinião e não posso ser um gajo de ideias fixas. E tanto mais, o mesmo erro que o VAR... Eu acho que o VAR é que acabou por compensar os erros. Porque quando o VAR não chama o árbitro para o penalti, o suposto penalti do Gonçalo Ramos, e ainda o Gonçalo Ramos é expulso, ele comete um erro. E depois o que acontece? Aquele remate do Rafa, foi o Rafa que rematou, não? Foi. O Rafa remata, aquilo foi tão rápido que o árbitro no campo pode ter pensado que bateu diretamente para o braço. Porque por acaso o defesa vai de costas assim, exato, com os os braços mais ou menos abertos. E aumenta a volumetria. Está tudo bem, mas a bola não bate diretamente no braço que Bate meio aumentou a que na volumetria. costela, né? Primeiro bate nesse lado da costela e resvala para o braço. Então, não é penalti, não pode ser penalti. Assinalaram, está tudo bem. E prontos, é mais uma arbitragem polêmica do campeonato português. E vamos seguir. Também já sofremos com esse tipo de fatigações Mas não estamos à frente na por época isso. passada. Não estamos à frente por isso. Nós estamos a jogar melhor do que todos. Somos a melhor equipa em Portugal até agora, até o momento. E os outros vão ter que seguir. Dói ouvir isso, mas é verdade. Segue o Tem líder. que seguir o líder. Sim. Fala do Sporting, mas fala bem, por Sporting favor. venceu por 2-0, mas resolveu o jogo na primeira parte e ainda bem que resolveu depressa porque a equipa do Paços de... Porque a Cresceu. equipa do... Yeah, cresceu. Historiou. do Estoril depois encaixou no jogo do Sporting, já na segunda parte. Quem marca o gol do Sporting, o primeiro foi o San Just, que por acaso Depois- faz o primeiro jogo a titular. E depois que escapou vender aquele gol também que o ponta do Estoril falha. Yeah, aquele- yeah. Mas aquele golo dele é uma falha de marcação, porque Yeah, Falha da pode atenção. apare- Quem da- mete- da- não da- pode- da- não do pode adversário. ele nem salta, Falha da ele nem atenção do salta. adversário. Não pode Eu- aparecer. quem estava a marcar é o Francisco Geraldo. O Geraldo é baixinho. Não, mas o Braulio, está tudo bem que você quer falar do Sporting, mas tem coisas que eu também quero dizer em relação a esse jogo, que é bem rápido. Eu lembro, o treinador do Estoril é o Nelson Veríssimo. Sim. Eu lembro do Benfica do Nelson Veríssimo, também errávamos bem nas bolas paradas. Então pode ser um problema do treinador. yeah. Não sei. Não pode sofrer Não, aquele não, gol não naquela aperta, forma. não tem sei, estratégia vou se calhar, acompanhar em mais bolas paradas. mais um Para pouco depois trazer uma desse abordagem trabalho, final, sim, é. mas cheguei, só vi essa coincidência, tá vendo? O Benfica do Nelson Veríssimo também sofria muitos golos assim. Epá,
De forma Os inclusive. anedóticos de bola parada e está mal. E sofreu também mais um contra o Sporting agora no Estoril. Yeah, Vou esperar então para o ver. Mas, Sporting, o Sporting acaba por fazer 2 golos muito cedo na primeira parte e ainda bem que os fez, porque senão depois o jogo ia se complicar muito mais. Então acaba por fazer um golo pelo San Just que... Acaba por fazer um golo pelo San Just de cruzamento, né? E depois, logo a seguir, faz um golo com cruzamento da direita, que é o Marco Edwards, que se desfaz do guarda-redes muito bem, faz o 2-0. Primeiro desfaz de defesa, né? Isso sim, do defesa depois do Desfaz-se dos guarda-redes. dois mesmo, mal. E a Com uma segunda parte calma. foi o que eu disse. O Sporting fez bem de resolver logo na primeira, porque a segunda parte foi mais uma batalha campal do que outra coisa. Em 30 minutos foram 5 amarelos para o Estoril, 7 para o Sporting. Quase novo jogo, era jogadores para o chão. Então foi um jogo muito... Foi mais um combate do que jogo. Então o Sporting fez bem de resolver. Os golos que não marcou na jornada passada conseguiu fazer-os logo nos primeiros 30 minutos da primeira parte. E foi bom. Conseguiu resolver o jogo aí. Não tem muito para dizer. Para fechar já o nosso olho clínico, né, como estamos no fim da já, hora. nós temos que falar agora um bocadinho, e eu vou pedir até prognóstico, é melhor, né? Sobre o que vai acontecer amanhã. Amanhã temos jogos de Liga dos Campeões. Amanhã é quarta, terça e quarta. Exatamente. Prognóstico para os jogos grandes, né? Se assim posso falar, mas nós não podemos esquecer das nossas equipas portuguesas, As né? portuguesas temos que falar sempre. Então, Benfica e Maccabi amanhã no Estádio da Luz. O que é que tu achas que vai acontecer? Prognóstico. Não vai ter. Não conheço o Maccabi aí, facinho de ver jogo, mas espero que o Benfica ganhe por 3-0 no mínimo. Braulio, não vou te dar a mesma equipa. Sim, sim. Essa Temos fica do tempo, Toca, porque estamos vamos. mesmo no limite. Hoje não queremos falar do Benfica, Não, meu. eu vou te dar o PSG Juventus, que também é amanhã. Também do nosso grupo mesmo. Exatamente. Para ser sincero, acho que vai ser um empate. Empate? Yeah. PSG Juventus? Ok. 500. Calhaste agora com o Sevilha e Manchester City. O que é que tu pensas que vai acontecer? Lopetegui vai perder o emprego. Vai perder o pão amanhã. E as mãos de um conterrâneo dele. Mas é sério, não estou a brincar. Olha, calhou-me aqui o Celtic e Real Madrid, que eu acho que o Real Madrid vai se deslocar, mas vai ser um jogo golear muito o Chelsea. complicado. Eu penso que será 3-0 para o Real Madrid. Ok. Vai ser um jogo Continuando, complicado. Tuca. AC Milan e Red Bull. Vai ser um jogo difícil Salzburgo. E a Red Bull Salzburgo. Vai ser um jogo difícil para a Milan, mas. Milan não. Milan joga com o Dinamo Zagreb, não? Não, Não, quem Salzburgo. joga com o Dinamo Zagreb é o Chelsea. É o Chelsea. Vai ser um jogo difícil do Milan, porque o desculpa Salzburgo é uma equipa de muitos jovens de talentos Muito organizado. e jogam muito bem. Tanto é que já complicaram várias vezes o Liverpool. Mas o Milan está uma equipa também amadurecida e já merece estar nesses palcos das fases finais, oitavos, quartos e meias da Liga dos Campeões. Mas então o que tu achas? Quem vai ganhar? Espero um 3-1 para o Milan. Para o Milan, né? Yeah. Quinto, tu vais ficar agora com o Borussia, Dortmund e o Copenhague. Vai ser um grande espetáculo de futebol. Penso que vai ser 1-1 ou 2-2. Ok, empate para ti. Empate. Braulio, ficaste com o Chelsea e Dinamo de Zagreb. Zagreb, Chelsea. Zagreb-Chelsea. Porque Chelsea é lá ganha. no Zagreb. Chelsea ganha? Por quanto, mais ou menos? Não vai ganhar por muito, mas acho que 2-0, 2-1. Ok. Então vamos para os jogos de quarta-feira, que é para despachar aqui. Somente os jogos grandes e a Liga Portuguesa, né? Sporting e Frankfurt. Quem é que vai falar? Eu? Tuca. Frankfurt vai ganhar 3-1. Concordo. Se calhar só desse resultado também. 3-1. Tu ficas com o Nápoles e o Liverpool. Na casa do Nápoles. Duro. Vai ser. O Liverpool vai ganhar com maior ou menor dificuldade, vai acabar por ganhar, mas não há margem mínima. 2-1 também para aí, fico com 2-1. Te calhou bem, te calhou o Porto. Porto e o Atlético de Madrid. Lá, em Wanda Metropolitano. 1-1. 1-1. Eu me calhou agora o Barcelona e o... Não, rapaz, não faz isso, não faz isso. Esse guardou para lhe dar o azar. Vamos. Eu acho que o Barcelona vai golear por 4-0. Ok. Porque tem que mostrar alguma coisa. Tuca, Inter de Milão, Bayern de Munique. Penso que é o jogo da noite de quarta-feira. Bom jogo. Na Itália. Acho que será o melhor jogo dessa jornada, então vou ficar com 2-2. Ok. E para finalizar, vamos falar aqui do Tottenham e o Marselha. Na casa do Tottenham, Braulio. Vai ser bom jogo. Um jogo de Liga. Marcelo está bem lá na liga deles, mas acho que o Tottenham ganha. Um jogo típico de Liga Europa vai cuidar. Tottenham ganha? Yeah. Queres arriscar o resultado? 1-0.
Richarlison. Ok. Essas foram as dicas para as fichas, né? Quem esteve atento vai perceber. Foram as dicas Fala a para as verdade, fichas. nós não estamos em condições de dar dicas. Eu nem vou me dizer. Mas eu vou realçar que estamos a perder muito, é melhor não ficarem muito convictos nessas dicas. Esse foi mais um Olho Clínico. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Nós trazemos aqui para vocês tudo aquilo que se passa semanalmente sobre o mundo desportivo. Não se esqueçam, subscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem com a visagem. Deixem os likes. Deixem os likes. Comentários. Para o YouTube começar a recomendar aos nossos seguidores. Estamos juntos e fiquem connosco. Força. Tchau.